Começando o Pod Legal aqui, que delícia estar aqui com vocês, mais um dia juntos aqui. E o nosso almoço é sempre muito gostoso, né? Porque é um almoço que a gente aprende, que a gente fala sobre assuntos importantíssimos, assuntos super interessantes. Obrigado pela sua participação. Se você não é inscrito no canal, faz o seguinte, para agora, para tudo, vai lá, faz a sua inscrição, ativa sininho, faz tudo o que tem que fazer. Porque assim, quando a gente enviar um vídeo, você já fica por dentro de todas as notícias, de tudo que está acontecendo aqui no Pod Legal, combinado? É isso. O time de hoje está especialíssimo, um time muito bacana. Como você sabe, eu tenho sempre aqui especialistas que me ajudam aqui, convidados que me ajudam aqui com tanto conteúdo bacana. Do meu lado direito, ela que está estreando, hoje a gente tem estreantes aqui, tá? Do meu lado direito, Patrícia Couto, uma grande amiga advogada aqui que vai dar um show hoje. Tudo bem, Paty? Obrigada, e aí? Afonso. Obrigada, agradeço imensamente o convite. Obrigadão. Imagina, será que a amizade vai continuar depois, assim, desse programa, assim, e tal? Eu tenho medo às vezes, sabe? Continua sempre. A Paty é das nossas, ela entra na bagunça aqui. Na minha frente, esta dupla, né, de colegas também aqui, o Daniel que está estreando hoje, Daniel Veizid, né, Daniel? Como é que você tá? Muito bem. Preparado? Afonso. Preparado. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Imagina, obrigado. E ela que dispensa apresentações, Duda Chaves. Boa tarde para você que está nos assistindo, muito obrigada. Acompanho aqui os comentários no nosso chat ao vivo. E muito obrigada a vocês também pela presença. Estou um pouco nervosa, assim. Porque, sério? Por quê? Porque me conte. o Daniel me parece um doutor muito sério. Será que ele vai querer voltar depois da bagunça que a gente faz nesse podcast aqui? Não, mas é sério só no começo, né, Daniel? Depois a gente... Se a gente ultrapassar muitos limites da sua convicção... Aí Cadê o martelo? Aqui a gente tem martelo, a gente tem de tudo um pouco aqui. Tem tudo. E olha que hoje tá bom, hein? Tá bom, tem muito tema legal aqui. Bom, mas deixa eu começar falando para vocês sobre o Novembro Azul. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu tô com um negocinho aqui, ó. Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. Conforme dados do INCA, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes ano em decorrência da doença no Brasil. E para cada... Enfim, gente, a questão é o seguinte... A gente precisa conscientizar vocês aqui, trazer essa informação de que a prevenção é muito importante, o tratamento precoce. Então é muito importante que você, homem, que tem aí 40, 45 anos, né, inicia aí nos 45 anos, que seja aí grupo de risco, enfim, né, que tenha aí histórico familiar, pai, irmão, tio, avô, que tenha tido câncer de próstata, é muito importante que você faça os exames, que você vá num médico. Eu acho que o homem, ele foge muito disso. Eu tenho em casa exemplos assim, sabe? Meu pai não gosta de médico e tal, mas eu me mato ali para levar ele sempre. Eu acho super importante isso. Eu sou um cara que vou bastante em médico, confesso para vocês que eu gosto de ir lá, tá? faz exame, eu estou sempre fazendo exames, eu acho isso importante. Então fica aqui a nossa dica para que vocês aí busquem a prevenção, que busquem na verdade precocemente, né? Saber se tem alguma coisa ou não, porque não é algo que você toma um remédio para não ter, de repente você tem e aí precisa correr atrás para resolver isso, e quanto antes, melhor, né? Com Tô certeza, falando besteira, é isso. Quanto antes for diagnosticado, maior é a chance de cura. Então vamos deixar o preconceito de lado, né? Ah, é verdade, porque tem aquela história que o exame é o exame toque retal, tal. Ah, não vou fazer, vai pôr o dedo, não sei o que lá, mas tem que fazer, gente, vai lá e faz, dura né? menos de um minuto, é assim, muito, muito rápido, muito discreto. Os médicos são profissionais e sabem já desse preconceito que tem os homens, mas o quanto isso é importante, o quanto pode se evitar que a doença piore, que tome conta do organismo inteiro. Então vamos aproveitar aí, ó, a campanha do Novembro Azul, né, pessoal? Sim. E vamos apoiar essa ordem aí. Isso, para levar, né, conhecimento para as pessoas. Começando aqui o primeiro tema de hoje: ex-funcionária da família Marinho entra em batalha judicial contra a Globo. Eu quero entender melhor essa história. A empregada também está processando a ex-patroa Mônica Marinho após ter o seu nome usado na abertura de empresa. Gente, a gente está falando da família Marinho, mas essa é uma realidade que acontece em todo lugar, não é? Sim. Paty, quantos já passaram na sua mão aí de nome de laranja na abertura de empresas? Exatamente, você usou a palavra certa, laranja, não é? literalmente.
E do Laranjal você faz muitas falcatruas. Aí, no caso aqui, houve uma pressão da governanta da casa para que fornecesse a cópia dos dados pessoais e o preenchimento, a inclusão aí dos seus dados num determinado formulário aí para abertura de empresa. E gente, mas isso não pode parecer real. Quando foi lá no SPC Serasa dar conta lá do nome dela, o nome dela estava negativado por não pagamento de impostos, etc. E aí, como é que fica, né? Eu vou ler a matéria só pra gente entrar mesmo assim no tema aqui, olha só. Uma ex-funcionária da família Marinho entrou com uma batalha judicial contra a ex-patroa Mônica Mesquita Marinho, a famosa Representações e Serviços e a Rede Globo. O motivo é que ela teve o seu nome usado na abertura de diversas empresas que aparentemente nunca existiram fisicamente. Maria Tânia da Silva Peixoto foi arrumadeira da residência de Roberto Marinho de 98 a 2022, ou seja, até agora, né? Comprovado na carteira. Toda a situação começou em agosto de 2021, quando Tânia foi impedida de realizar um recadastramento do seu CPF junto à Receita Federal. Ao comparecer no órgão, descobriu que a restrição era proveniente de uma sonegação fiscal nas empresas em que ela era sócia. No registro civil da pessoa jurídica foi constatada que Maria Tânia era sócia majoritária de diversas empresas, onde foi incluída no contrato social por sua então patroa Mônica. Gente, isso é muito grave. A gente não está falando de uma pessoa desconhecida, a gente está falando da família Marinho. Então, mas isso é grave e isso também é muito comum, infelizmente. Não, é muito comum, mas é gravíssimo assim. A gente tem uma família como a família Marinho envolvida num escândalo desse. E eu acho que o que a gente tem que observar em assuntos como esse, primeira coisa é que muitas vezes as pessoas aceitam essa condição de ser laranja, que não é legal. Sabendo, né? Então, até ganha um valorzinho para isso, não é? Ganha uma mensalidade, né? Ganha um valor ali para exercer essa função. Eu acho que nós aqui na condição de instrumentos do direito estamos aqui para explicar para você que está nos assistindo também que isso não é legal, porque acontece e acontece cotidianamente. Então, eu que atuo para diversas pessoas são vítimas de golpe. Já aconteceu de a pessoa que recebe o dinheiro do golpe aplicado também ter sido escolhida como laranja e acha que isso faz parte. Não, mas ele me paga para usar a minha conta e acha que isso é normal. E acha que faz parte, que é um serviço que ele está prestando. Sim. Não existe isso. É que a pessoa esquece das consequências que isso vai trazer, né? Porque, na verdade, a partir da hora que teu nome está envolvido ali, você não sabe o que é assinado, o que deixa de ser feito, quais são os crimes que são cometidos em seu nome. Então, dia de amanhã, você vai preso. Exatamente. Então, quando alguém pede para você abrir uma empresa, e aí logo depois, o que é muito comum também, é fazer uma procuração pública dando poderes, porque você abre a empresa para essa pessoa, só que ela quer continuar comandando a empresa. Então, você dá uma procuração para ela, para que ela represente você em todos os aspectos. Cuidado, isso não é normal, isso não é legal. Vindo da família Marinho, eu me pergunto, para que isso? Uma família... eu não sei quem é a Mônica Marinho. Vamos pesquisar, vamos descobrir. Peraí. Eu não sei quem é a Mônica, mas veja, um problema de sonegação fiscal nas empresas que ela era sócia. Ô, Paty, me explica uma coisa, essa ex-funcionária, ela entrou na justiça trabalhista ou na justiça comum? Não, ela entrou na justiça trabalho, pleiteando aí, entrou na verdade tanto na justiça comum como na justiça trabalho, pleiteando aí a rescisão do contrato, pagamento de outras verbas, aí caberia, salvo melhor juízo, a indenização por dano moral e até colocar as pessoas que estavam ali envolvidas com a reforma trabalhista, você pode colocar não só o patrão, mas outras pessoas que colaboraram para o cometimento do crime, e também a questão criminal, né, que no caso, salvo melhor juízo, também tem essa questão do estelionato. Com certeza. Mas assim, vou só despertar uma questão aqui, que eu não fico tão abismada com o cometimento pela família Marinho, porque as organizações Roberto Marinho, e aí uma das suas empresas, o grupo Rede Globo, é uma das maiores empresas sonegadoras de impostos. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no Google... Isso não nos surpreende, né? Mas a gente fala assim, pegar a empregada doméstica para fazer um negócio desse, né? Super normal, mas né? eu acho que antigamente tinha muito isso, né? Só para esclarecer, você falou quem é a Mônica. A Mônica Marinho é ex-mulher e mãe dos filhos do todo-poderoso da Globo, João Roberto Marinho, que atualmente atua como vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo. Ela é filha do... Tipo, ela é do Dr. Roberto. Ela é a... né? Ela é a... a cabeça lá dentro, né? Agora do Roberto Marinho. E, na verdade, também não dá para julgar muito essas pessoas que passam por esse golpe, né? Que, na verdade, é um golpe.
elas são pessoas simples, né? Que não são leigas sobre o assunto e, via de regra, chega um papel, olha, assina isso aqui para mim. Você acha que ela vai ler o teor, vai saber qual a dimensão do que está... Daniel, isso que você está falando faz muito sentido, porque a gente teve aquele caso da famosa casa de Higienópolis. A casa de Higienópolis, a mulher do podcast, aquela história lá, né? A mulher da casa abandonada. A mulher da casa abandonada, que tinha uma empregada doméstica escravizada nos Estados Unidos, ou seja, as empregadas domésticas, muitas vezes, acabam não percebendo situações como essa de uso do nome, de escravização. Por quê? Porque acha que está sendo cuidada, acha que é um carinho, acha que estão... me dá aqui. Existe uma confiança muito grande nessa relação, né? E acaba que não. Acaba que não, porque a gente vê casos como esse do próprio caso lá da mulher da casa abandonada. A gente vê esse caso, quantos outros casos de escravização. Mas a gente tem que entender, então, que ela pode ter sido vítima, como ela pode ter sido cúmplice. Exatamente. Mas eu acho que é mais vítima. Não adianta também se beneficiar da própria torpeza, né? Então, mas tem uma linha tênue aí, o estado de perigo previsto no Código Civil. E quando eu estou premido de uma necessidade e aceito aquilo como uma forma até de comer? Eu tô sendo remunerada. Pode ser, bem colocado. Inclusive, pela questão de que eu necessito, etc e tal. Como é que fica? Tudo bem, mas você acha que é um estado de necessidade de 98 a 2022? Eu acho que... Mas você não tem o conhecimento, né? Ela só teve conhecimento agora. Ela não estava tendo conhecimento antes. Ela teve conhecimento só agora quando ela foi lá na Receita Federal. Ela não conseguiu recadastrar. Nesse caso ela nem soube. Esse caso aqui ela deu o nome, assinou. Porque assim, assina aqui, né? E assinou vários documentos em branco. Isso dá uma rescisão indireta? Com certeza. Sim. Eu entraria com um pedido, inclusive com dano moral, colocando todos envolvidos ali para... Dano moral gigantesco aqui, gente. Aqui eu acho que tem processo trabalhista, tem processo criminal, tem... Cível, para tirar a questão dos Cível, porque tem que tirar o nome dela das empresas. Então, aí nós vamos entrar numa parte societária bem complicada, né? Porque... Vai tirar ela e por quê, né? Nós vamos fazer uma... Vamos lá, vamos pensar numa dissolução de sociedade, né? A gente, para poder dissolver a sociedade, a gente tem que entrar representando a sócia. E aí a gente vai entrar contra o outro sócio, que certamente vai ser um outro laranja. Eu nunca vi um chamamento ao processo numa dissolução de sociedade. Mas aqui no caso tá claro quem era, né? Que é a empregadora, né? A gente talvez juntando a procuração pública, olha que legal, hein? Eu não tinha pensado nisso. Se for unipessoal, pede encerramento, né? Então, mas ainda que se peça o encerramento, vai ter que ser quitada toda a dívida fiscal. Então, mas aí, a partir do momento que você declara nula a questão, não tem mais imposto, em tese. Ah, difícil, hein? O governo dá uma anistia aí? Como é que vai cobrar imposto se, em tese, a empresa é nula de pleno direito? Sim, não foi dada. Não foi, gente, por isso que eu gosto de direito, olha só, cada um acha uma coisa aqui e os dois estão certos. Mas ela tem um fato gerador que gerou o imposto. Na verdade, eu não acho que ela é nula. Eu acho que ela é parte ilegítima para ser cobrada, mas alguém vai ter que cobrar. Alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar essa conta, né? Eu acho que eles vão analisar as transferências bancárias, qual foi o benefício até chegar a pessoa que vai responder por... Quem ganhou de fato com essa abertura quem de foi empresa. o beneficiário de tudo isso, né? Que Aí alguém foi. Vai cruzando informação e vai chegar na pessoa que vai responder. E é bem subjetivo tudo, né? E o que será, né? Famosa representações e serviços. Ligada à Globo, que é famosa. Mas deve ser alguma... Um cambalacho, bem cambalacho. Enfim... Gente, não faz isso, ó. Então fica aqui a dica pra você. Se alguém quiser usar seu documento, se alguém falar, olha, me dá aqui, só assina aqui, vou usar teu nome. Não empresta nem pra mulher, nem pra marido, nem pra namorado, porque termina o casamento, teu nome tá lá. Vai comprar o carro, dá teu nome pra fazer as parcelas. Não pode, sabe? Afonso, mas olha só, ninguém nunca pediu pra usar o teu cartão de crédito. Eu falo que eu tô com o limite estourado. Ah lá, tá vendo? Falo que eu tô com o nome sujo. Gente, as pessoas são muito cara de pau. Elas começam a amizade contigo daqui a pouco. Sabe o que me pedem muito? Pra eu ser fiador. Então? Deus me livre. Mas eu sou. Aí, pessoal... Você é fiador? Não, lá em casa... É tipo o contrato que ele assina. A gente tem um combinado, eu e o marido. Ninguém vai ser fiador de ninguém. Tem que dizer isso, tem que dizer, olha, é uma questão societária, mesmo. não pode. A gente também não pode emprestar mas eu só pra pessoas muito próximas, eu não sou de qualquer um. Tem seguro fiança hoje pra isso. Você não precisa mais. Mas custa caro, a pessoa não quer. Problema dela.
tem que se desvincular. Sabe por quê? Às vezes você cria um problema na família. Então, a minha amiga, quero ajudar a minha amiga, e depois a amiga não paga, o seu casamento vai pro beleléu, porque você pôs o imóvel que é seu com o teu esposo como garantia de um contrato de locação Não, da é sua verdade. amiga, que daí É já isso. não é mais amiga. Você entendeu o Esse tamanho negócio de do amigo dá um imbróglio? trabalho. E tem mais uma questão também relacionado enfim, relacionamento, a questão de separação total de bens, né? Eu já tive caso no escritório que o marido devia, eles eram comunhão parcial, a gente conseguiu ir atrás, penhorar metade dele da esposa dele, que não, enfim, Sim. auferia a renda, etc. Ele estava completamente quebrado. E até, assim, praxe no escritório que a gente fala separação total de bens, porque de fato a gente já conseguiu chegar na Com metade da certeza, com esposa. certeza, com certeza. Mesmo não é só a questão do crédito, tem toda uma estratégia geral por trás, né? De que o advogado tudo, de pode tudo. auxiliar, né? Às vezes, inclusive, em relação à família. O sogro, a sogra tem que alugar alguma coisa. Ah, não, eu acho que hoje existe essa alternativa. Se a gente estivesse falando de 20 anos atrás, não existia seguro fiança. Realmente, para você fazer uma locação, para você fazer alguma coisa, era condição sine qua non de acontecer o negócio jurídico que tivesse um fiador. Hoje não é, hoje tem título de capitalização. Não, tem outros meios, que as pessoas querem a facilidade, tem né? aplicativo que você faz o depósito, tem assim 1 milhão de possibilidades. Então, eu achei que valia a pena a O gente nome é comentar. seu, não empresta o nome, não dá o nome, não assina nada. E se tiver que alguém liga para um advogado, pergunta para o advogado, é sempre muito importante. Aqui a gente traz clareza, mas eu acho que cada caso particular deve ser tratado com um advogado da sua confiança. Então procura o teu advogado, conversa com ele. E se o problema for de contrato, procura um advogado de contrato, sabe, especializado nisso. Não pode ir no advogado errado, que não entende da matéria, porque daí acaba te dando dor de cabeça dia de amanhã. É isso, né, pessoal? Sobre esse tema. Tá Bom, bem perguntinha falado. que chegou aqui pra gente, você sabe que pode mandar a tua pergunta aqui pro Pod Legal, tá? Doutor Afonso, eu tive meu celular roubado no ônibus e uma vez eu li que posso cobrar da empresa dona do ônibus uma indenização, é verdade? Uau! Eu acho que é verdade. Eu confesso que eu não sei. Não sabe? No meu ponto de vista é verdade. Eu acho que aplicando o Código de Defesa do Consumidor, né, principalmente quando a gente está falando de empresa que fornece serviço público, ela tem que ser responsabilizada pelo que acontece ali dentro. Eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu com essa cara de tonto, né, que eu tenho cara de tonto, eu já sei. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, entrei na faculdade de Direito, na FMU ali na Liberdade, e aí eu comprei um carro. Eu comprei um carro vermelho, esportivo, aqueles carros 2 portas, assim, era lindo. Só que eu não tinha... 2 portas, olha só! Esse é meu terceiro carro 2 portas. Aí era 2 portas, vermelho, assim, não sei o que lá. Só que eu tinha 17 anos, eu não podia dirigir ainda, mas eu já tinha o carro na garagem. E aí, meu pai me deu o dinheiro do primeiro dia de aula, me deu o dinheiro pro táxi. E aí me deu dinheiro e tal, e eu peguei e fui de táxi de manhã para a faculdade, mas na volta falei, meu, que vergonha, um marmanjo. Primeiro dia de aula pegando táxi, vou de ônibus. Fui pro ponto, subi no ônibus, sentei lá. Sento aqui, chega o bandido aqui do meu lado, senta aqui do meu lado assim, falou, ô, você não tem um passe aí para me emprestar? Falei, não tenho, tá difícil as coisas, né, não sei o que lá. Ele falou, o que é isso aqui? A carteira. Aí pegou minha carteira, abriu, pegou assim, aí pôs o revólver aqui do meu lado assim, pegou meu relógio, falou, e esse relógio? Eu falei, não, esse relógio é do camelô, não sei o que. Daí ele falou, não, daqui. Pegou meu relógio, pegou minha carteira, pegou o dinheiro do táxi. Eu falei, que raiva, o dinheiro do táxi, né, que eu tava economizando. Nossa, Catou, foi embora. Aí ele falou, você não olha pra trás, né? E eu aqui, né? Fui até olhando pra aqui com medo de... Mas sabe esse negócio? Primeira vez que eu andei no ônibus. Eu vou contar. De primeiro dia de aula aqui. Primeiro dia de aula. Daí eu fui de táxi todos os outros dias. Eu vou contar uma pra vocês agora. Lá, tá vendo? Ó, depois qualquer coisa, aperta aqui, Manda porque a gente foge mesmo pra contar a história. Vou contar a história da doutora Fernanda. Fala. A Fernanda, minha sócia, um dia tava no carro e foi assaltada, né? O cara bateu na porta do vidro e pegou e enfiou o dedo assim no relógio dela e falou, tira o relógio, tira o relógio. Não sei o que, libera o carro. Ela falou, não, o carro do meu chefe, não. Ele, então dá o relógio, dá o relógio. Aí ela tirou o relógio, ele olhou e falou, que merda é essa? Ele não conhecia a marca do relógio. Aí ela, é do camelô. Ele, toma essa porcaria. E jogou de volta no carro. Eu falo, cara, é só com ela que acontece isso. O cara devolveu. Gente, o cara não conhecia, o Marc Jacobs, ele não conhecia. Então eu vou contar outra pra vocês. Olha lá. Eu tinha um carro. Um Chrysler 300C, sabe que carro é? Sei. Era o carro do... de
Era o carro da novela Então, lá. esse da novela, eu tinha esse carro. Então era um carro que Nossa, você já olhava, demais, você falava, não sabia? sei o quê. E eu não sei por que cargas d'água me deram um Rolex que era falso. Ah. Eu acho que foi meu pai, que alguém deu pra ele lá um Rolex, e eu usava, e era bonito, mas não era verdadeiro, era daquelas coisas lá, né? E eu entrei naquele carro, saía da minha casa todo dia, e aquele carro chamava uma atenção absurda. Super. O motoboy deve ter visto e veio me seguindo, né? Falou, esse cara nesse carro só pode Só ter um pode Rolex ter, verdadeiro. Com certeza. Eu chego nesse escritório da Rua do Bosque aqui atrás, entro no estacionamento, minha irmã estava dentro do negócio, do estacionamento, porque a gente trabalhava perto. Eu ainda fingi, fui em cima com o carro, assim, meio atropelei ela, brinquei. Peguei e estacionei. Quando eu estacionei, o motoqueiro entra no estacionamento com tudo, eu abri a porta do carro, ele para aqui na minha frente e fala, passa o Rolex, o revólver. Duda, né? Eu peguei, né, dei o Rolex, mas assim, falei, esse homem vai voltar pra me matar depois. Tipo, porque eu sabia que era falso, né? Eu sabia que não era verdadeiro. Aí, roubou isso aqui lá, a minha irmã, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela, quem era? Eu falei, era um bandido. Mentira, Luiz, quem era? Ele foi muito discreto. Eu falei, era um bandido. Eu falei, ele levou meu relógio. Ela falou, nossa, não sei o que lá. Mas, meu, os caras foram me seguindo, olha que louco. Então, aí pensa se isso acontece dentro do ônibus. No caso. Então, no meu caso do ônibus que o cara levou, eu podia foi entrar no com... ponto, não foi dentro do ônibus. Foi dentro? Ah, foi dentro? Foi. Eu tava sentado, eu vi o bandido fora. Ele ficou me olhando fora. Eu fiquei olhando, falei, esse homem tá me olhando. A gente sabe quando vai ser assaltado. Então. A gente sabe. Então, no meu ponto de vista, o Código de Defesa do Consumidor protege isso. Até porque, vamos lá, eu advogava para uma empresa de corretora de seguros, na época. E sempre tinha acidente, ela fazia o seguro dos ônibus, todos os micro-ônibus da cidade de São Paulo, e aí as pessoas caíam, aparecia cada caso, a pessoa caía, batia o dente, quebrava, queria que a empresa refizesse toda a arcada dentária. Mas faz sentido, né? Freada brusca. Tudo bem, freada brusca, não sei o que, caiu, aí provava tal. Eu acho que se você conseguir comprovar que o furto aconteceu dentro do veículo da empresa, eu entendo Com que... certeza. Eu No acho seu estranho, caso, hein? Afonso, eu acho nítido. O cara chegou com uma arma, enfim, você tirou sua carteira. É uma coisa completamente diferente se você tivesse sentado no ônibus e deixar seu celular no outro lado, no outro banco. Não, ele me depois na a mesa. arma, Então, nesse caso, eu já não vejo como culpa como a empresa respondesse. Sim, você... Mas o que muda aqui? Então, porque eu é acho uma que... culpa exclusiva sua, do passageiro, sabe? porque ele é responsável pela segurança do usuário e não pela atenção do usuário. Uma Você foi coisa é a sua negligente. segurança. Não, mas nesse caso aqui, ó, tive meu celular roubado. Quando ele Não, fala esse de roubado, fato, é a não, mesma não. coisa, é o mesmo caso. Eu só fiz um contra-argumento do que você falou agora. De Que não o cara ter chegou com a esquecido sua lá. arma. Ah, entendi. Se eu E- tivesse esquecido é uma se você coisa. tivesse deixado ele, enfim, caiu, esqueceu, Entendi. aí já Aí não. A prova é um pouquinho mais complicada. Porque eu acho que a empresa tem que fazer a segurança do usuário, né? E a segurança é isso, é você evitar que alguém suba armado. Você já viram aquela pegadinha que o cara finge que derrubou o celular, todo mundo pega e é um negócio que dá choque? Eu já vi. É muito boa, você nunca viu? Eu não. Ah, eu vou te mandar isso. O cara tá passando assim, aí ele pega e derruba o celular de propósito. Aí sempre perto de alguém, a pessoa vem sempre, os caras escondem aqui dentro da cueca. E aí ele aciona, na verdade, um aparelho e começa a dar choque. Os caras começam a se virar assim, ó. Mas, Duda, uma vez no meu escritório aqui, a gente teve um caso de um cliente que veio, você foi atendido na recepção e deixou o celular na recepção, em Tá. cima. A outra veio, colocou a mão por cima e não sei o que, e pôs na bolsa. E o cliente voltou e falou, meu celular. E a gente começa que procura, pega na câmera e vê a cena da mulher. Falei, liga pra ela, vamos ligar. Eu que liguei. Eu pego pra resolver, né? Aí, oi, dona Maria, tudo bem? A senhora, deixa eu te dizer uma coisa. Sem querer, a senhora deve ter pego o celular do rapaz que estava em cima. Não, eu não peguei. Eu falei, olha que a senhora pegou sem querer. Eu tô olhando aqui na câmera, a senhora foi sem querer e pegou, assim, sabe? E ela devolveu? Voltou e devolveu, mas Só gente, falar as na pessoas, câmera. mas as Pega, pessoas pegam, pega, gente. Pega. Aí você falou super bem, porque se falasse qualquer outra entonação... Não, a senhora sem querer. Você ia responder por dano, que foi... Não, mas tá lá. Câmera, Ela né? Mas pegou, vai que gente. Ela fala que... E é engraçado, a pessoa faz assim, né? Olha, é um negócio. Mas veja bem, a atividade principal do ônibus é transporte passageiro, não é transporte de valores. Então, eu também acho, eu tô na Porque, dúvida gente, disso aí, viu? Pelo menos até a jurisprudência majoritária fala isso, que é um caso fortuito. E a própria lei fala que quando há caso fortuito ou força maior, há excludente de responsabilidade.
Então, nesse caso, a jurisprudência, salvo melhor juízo, fala que Você não. entende que não? Não. Eu voto pro lado do não. Porque você imagina quantas pessoas são assaltadas no ônibus. É todo dia. Então, melhor é a segurança do ônibus. Mas o que você tem que fazer? Se você está prestando um serviço público, você tem que dar segurança para o seu usuário. Se você não dá segurança para o seu usuário e permite que toda viagem suba alguém e roube as pessoas, você tem que responder por aquilo. É a mesma coisa do buraco, de uma rua não pavimentada, a pessoa vai, passa no buraco e fura o pneu. E aí? Mas aí o Estado é garantir a infraestrutura. Não, com Aí por certeza. isso que a gente paga IPVA, por exemplo. Mas Se cai assim- num buraco, mas machuca assim- o carro, mas assim o como- Estado paga? É IPVA, pela questão do Mas IPVA. assim como Nossa, eu tem nunca uma, entrei, já uma furei vários contra- pneus. uma contraprestação para utilizar o transporte público. Você paga. Então é um serviço pago. Mesma coisa que o IPVA você paga para você ser transportado do local A ao local B com segurança e com todas as suas coisas em dia. Então, assim, Eu entendo que, via de ponto- regra, vai aplicar. Então, aí vamos lá. É muito relativo, é caso a caso. Mas vamos entrar na situação. Eu entendo que, desde que comprovado, tá? Tem que se indenizar. Quando a gente for aplicar o CDC, a gente vai ter a inversão do ônus da prova. Você acha mesmo que a companhia de ônibus vai conseguir provar de que não foi roubado? Não, mas aí não é uma questão de que não foi roubado ou não foi. Até mesmo Eu acho porque que tem pouco câmera. importa se foi ou não foi. O transporte público atualmente, hoje, todos os ônibus são monitorados internamente. Mas a questão é atividade fim. Atividade fim é transporte passageiro, não é transporte de valores. Tudo bem, mas a atividade fim, ela tem que ser feita do começo ao fim em segurança. Então, mas aí ela é responsável pela segurança pública? O ônus dela vai recair quanto? Não, mas ela é Até responsável mesmo pela porque o segurança erário do público usuário. está sendo Mas, por exemplo, Duda, prejudicado. eu tô aqui na minha recepção. Tá. E neste dia aconteceu essa situação. Eu sou responsável? Porque era dentro do meu escritório? Não, porque você não tem relação, você não está transportando a pessoa, você Não, não. está prestando um serviço que não tem a ver com essa situação. Agora, se você disponibilizasse o micro-ônibus que sai do metrô para as pessoas que vêm até aqui, isso acontecesse no caminho, do meu ponto de vista, você seria responsável sim. Mas pela questão do celular, eu acredito que não, Afonso, porque aí você até forneceria as imagens, se fosse chegasse uma intimação de um delegado de polícia, forneceria os dados da pessoa e a pessoa que se vire. Em último dos casos, a gente não sabe o juízo que decide ou não. Eventualmente, você poderia vir a ser responsabilizado e você entraria com uma ação de regresso contra ela. Então, é tudo muito relativo. Você está num bar, aí vem você deixa o celular na mesa de um bar e vai ao banheiro. Levaram seu celular. Foi um descuido seu, você vai ver na câmera. Você deixou o celular para provar. Não, é culpa exclusiva da pessoa que deixou o celular. Então, beleza, o bar não será responsável. Aí vai um garçom e te bota uma faca na cintura, dá o celular, ou qualquer pessoa que seja, não precisa ser alguém vinculado à empresa. Você, enfim, a empresa, via de regra não, ela tem que garantir a segurança do usuário, do passageiro. Gente, mas eu não vejo Então- ônibus com segurança, nunca vi. Então, mas assim, é evitar, né? Enfim, se tem Agora, mais alguma ontem à outra noite eu coisa, fui não sei. num barzinho que chama We Coffee, muito legal. Vocês já foram? Já fui Ali no na Icó. Liberdade. Não, então, abriu nos Jardins agora. Aí eu fui nos Jardins ontem. Nossa, o melhor cinnamon roll que eu já comi. Sério, não tinha. Eu fui no tinha. fim do dia, não tinha nada. Tá. Me dei mal, mas vou voltar. E aí tinha um segurança na porta, tal. Eu vi que o cara cuidava bem disso. Mas é essa questão. Ali eles estavam prezando pela minha segurança. Mas eu nunca vi no ônibus esse cuidado, gente. Mas por que então tem câmera dentro do ônibus? Eu nem sei, tem? Tem todo monitoramento interno. Por quê? Aí, primeiro, porque também tem essa questão de fiscalizar transporte a questão da lida do troco, etc. e tal. Tanto que algumas empresas É em direcionam cima tanto do caixa. cobrador quanto do motorista. Segundo, para ver se o motorista mesmo está agindo conforme ali foi contratado. E terceiro, para caso tenha alguma questão de cometimento de crime, etc. Mas, novamente, a câmera tem, mas o fundamento maior dela não é só isso. Não é só fiscalizar quem é furtado ou não. Ou aqui- roubado ou não. Como você falou, pode ser que seja a jurisprudência predominante dizendo que não, mas ainda existe quem diga que sim. Sim. Né? Então a gente tá numa. O direito é isso, gente. Direito é uma ciência que não é exata, um acha uma coisa, outro acha coisa. Por isso que eu digo, o teu caso particular tem que ser analisado pelo teu advogado de confiança, e aí entra com a ação, e aí faz. Aqui a gente tá eu vou trazendo... bater o martelo que a Paty Bate. chegou pra brigar comigo. Ô, Paty, você trabalha muito com condomínio, né? Sim. Essa semana teve um cara lá no meu condomínio que deu meu carro novo. Comprei o carro, Ai, mentira Saiu que do- Já fizeram alguma coisa. juro. Você acredita? Assim, saí, estacionei.
De manhã tinha uma portada no meu carro. Ah, mentira. Juro. Aí, Pegou o carro semana então, mas passada. não, no dia que eu peguei, tava com a portada. Aquele dia que a gente se encontrou ali na Tá, Consolação, tá. já tava com a portada aquele dia. Foi naquele dia de manhã, porque foi na quinta que eu peguei, na sexta foi nossa reunião. Sim. Já tava com a portada. Aí eu liguei pro zelador, falei, ô fulano, olha, toda vez esse homem bate nos meus carros, assim, ele bate em todos, mas nesse aqui, que é novo, acabei de colocar. poxa, sabe, eu não queria que batesse de novo, porque vai bater amanhã de novo. Falei, me dá o telefone, vou ligar, beleza. Ele falou, não, é que eu quero que você saiba que o condomínio não tem responsabilidade nenhuma com isso. A minha dúvida é, o condomínio tem responsabilidade? Eu não vou querer nada, mas o condomínio tem responsabilidade? Não tem responsabilidade. Não tem. Mesmo Não que tem? eventualmente tenha a fala de que o condomínio paga seguro. Não. Aí é uma questão de estar segurado outros bens pertencentes ao Entendi. condomínio. Nesse caso, não. Nesse caso, O que não. pode haver, que a gente recomenda no escritório, é uma mediação pelo síndico. Pra Então, chama tentar as partes resolver. envolvidas, etc. Mas caso contrário, vai lá na delegacia de polícia, pede a intimação, pede o fornecimento das imagens e vai atrás. Não, ele me deu o telefone do cara, mas eu tô receoso de ligar, porque eu acho que o cara vai interpretar mal. Imagina falar, ó, o senhor tá dando portada no meu carro. Deixa Você eu viu ver. nas câmeras? Não, eu tenho certeza que foi ele. Não tenho dúvida. Só pode ser ele, né? Não, só pode, porque meu carro, eu cheguei da loja com o carro, parei aqui. Quando eu volto, tá portado aqui. Não é vaga rotativa. Não é ele, ele É, bate que nos nem- outros. Os outros também estão portados já. Por isso que eu tô perguntando, mas os outros então? Mas é Não, vaga- ele bate nos outros meus carros. Porque tá. o que acontece? As minhas 3 vagas são assim, ó. As minhas 3 é aqui. A dele é aqui, assim, ó. Então ele abre a porta do carro e bate na bunda dos meus carros. Então meus carros estão todos batidos atrás. É ele. Mas eu notificaria, tá? Porque eu vejo no problema lá no escritório. O nosso conjunto tem esse problema. As 3 vagas é uma atrás da outra. E a vaga do lado é colada. A nossa sorte é que a nossa vaga é de canto e aqui é corredor. Então a gente sempre consegue Gente, vou dizer uma coisa abrir. pra vocês. Eu cheguei e não fui no banheiro fazer xixi. Eu preciso fazer xixi. Então vai. Eu Fica nunca à vo- fiz isso. Fica à Um ano e vontade, meio de Afonso. programa, eu nunca fui fazer xixi, mas Fica eu à preciso vontade, ir. a gente continua aqui. Então, Duda, vai, você toca. Tá bom, mas eu vou aproveitar e tirar minhas dúvidas com a Paty, porque é isso. Em relação ao condomínio, Paty, as nossas vagas, elas ficam num corredor da onde passam os veículos que a gente consegue abrir. Sim. Mas o outro cara fica num sanduíche, que ele fica na lateral das minhas e entre a do outro conjunto. Esse cara, eu sei que às vezes não é nem por Maldade. maldade, realmente ele não consegue sair, porque as vagas são muito apertadas. Sim. O condomínio pode, nem nesse caso o condomínio pode ser responsabilizado? Não. Porque aí é uma questão entre partes, literalmente. Mesmo assim, Então, não tendo espaço. Não. É igual, por exemplo, o problema do vazamento. Tá ali vazando em cima do meu teto e tal. Não é uma questão, exceto se for pela prumada central. Alguma questão Tá. ligada. Mas fora isso, Mas, é uma questão Eu a tenho ter- um ponto também para Pode falar. Na verdade é o seguinte, o condomínio com vaga rotativa, geral, e sem imagem, sem câmera nenhuma. Você vai para seu carro, aí você volta às 8 da noite, seu carro permanece parado na vaga rotativa geral e seu carro está batido. Como é que ficaria a responsabilidade do Então, condomínio com relação a novamente, isso? o condomínio, ele faz o seguro, por exemplo, é obrigatório o seguro pelo Código Civil para incêndio, explosão, etc. Aí precisa ver, por exemplo, se tem vaga manobrista, se tem seguro garagem. Tá. Alguns condomínios, então, por exemplo, a gente advoga para um condomínio ali na Vila Madalena, que são pouquíssimas vagas. E aí tem que fazer a readequação e tem um manobrista ali. No Aí ela caso, traz a responsabilidade. foi contratado um seguro à parte para o manobrista, para que caso, porque ele que faz a manobra Sim, dos veículos, Sim. para que caso haja uma avaria, ele responda. Tá. Ele vai ser acionado o seguro garagem. Mas fora isso, não. Independente de ter vigilância ou não o condomínio, é isento da responsabilidade. Aí Porque é a mesma coisa. Então, eventualmente, se não tem câmera, não tem como provar, você parar na rua e baterem no seu carro, Exato. beleza. Aí você para no seu condomínio, que é um lugar para ser, via de regra, mais seguro, aí batem. ele só segura contra o furto, porque contra o Então, restante... enfim, Eu acho que no caso seria, por exemplo, se o portão fechar em cima do seu carro, Aí alguma sim, coisa assim, seria aí sim. responsabilidade do Pela condomínio. uma questão de manutenção. Ainda Ah, precisa averiguar. Se não foi porque- você que apertou errado, entendeu? Ainda tem essa. Mas ainda do apertar errado, por exemplo, se a Que questão sensor? do sensor estava ali em ordem ou não. Porque a Uhum. gente já teve um caso no juizado, que a gente estava pelo condomínio, e a gente comprovou que o cara estava aproveitando a saidinha de para embicar o carro. Então, E aí nesse não- caso, não teve a Ó, responsabilidade. gente, cuidado, hein? Vai pegar a carona aí É. no vizinho saindo, principalmente naqueles que são em gaiola, né? Exato. Então, aí nesse caso, não houve a responsabilidade do condomínio, porque ele não observou as regras do condomínio. E eu tenho uma dúvida
foge o caso, mas em relação ao condomínio. Eu sei que antigamente, para você, enfim, alegar que um morador está fazendo barulho excessivo, você tinha que fazer uma prova com um aparelho específico. Não tinha uma questão dessa? Então, Medidor, né? na verdade, esse Como tipo de que ponto que aparelho tá isso? esse tipo de aparelho é um aparelho que tem que ter regulamentação pelo Inmetro, tem que ter uma questão, não vai ser uma questão imparcial, porque é uma das pessoas envolvidas que está fazendo a medição. Então, o que a gente pode, a gente recomenda é a chamada, agora está extinta, né, mas antiga cautelar de produção de provas, produção antecipada de provas. Então, pede para o juiz, seja declarado um perito, para que faça lá a medição de forma cautelar, e aí depois promove a ação. Quando eu trabalhava aqui no Casa das Caldeiras, um dos proprietários, ele, enfim, fazia festa o tempo inteiro. Ah, sim. E ele conseguiu anular uma questão de barulho porque não tinha prova cabal do aparelho demonstrando, porque o que é alto para um não é alto para outro, né? Então, aí precisa ver o que o tá condomínio entendendo? fez de prova para isso. Então, pelo que ele me O horário falou, também, conta da lei do psil, né? Tudo isso. pelo que ele me falou, não sei se é mentira ou não, mas enfim, eu tenho isso como base, é que o barulho não foi medido com um aparelho apto para medir. E de novo, é tudo relativo, não só na vida, né, no mundo, Sim. né? O que é alto para o que é alto para um senhor não é alto para uma pessoa jovem, enfim, né? Mas aí depende das provas que foram juntadas no processo. Então, precisa ver se teve arrolamento de testemunha, registro de boletim de ocorrência prévia, notificação dos órgãos previamente, porque você já imaginou se a gente for entrar com ação cautelar para tudo, produção antecipada de provas para tudo? Haja, né? É igual aconteceu, pode por ser exemplo. que não consiga também Exato. fazer a prova, né? A gente advoga para um condomínio que fica aqui nas Perdizes, o jogador é jogador do Palmeiras, e ele faz festas na cobertura dele, é doidado. E manda notificação, ele fala assim, gente, manda uma por mês, já antecipado, que eu já vou pagar. E assim, a cota condominial são R$4.000. R$4.000 para esse cara, vai, e ainda ele pediu antecipado. Manda as 12, que eu vou fazer uma por mês. Tem como fazer com e 10% se eu ganhar o de desconto? campeonato, vai ser, pode mandar. Ele colocou no grupo do WhatsApp. Já é uma questão, por exemplo, do condomínio antissocial. Tá tendo um caso super emblemático aqui na Barra Funda, num condomínio aqui, que eu não vou falar o nome, mas quem quiser procurar no Google, daquela senhora que praticou o crime de racismo com o Ed, chamando de macaco, Isso, você é feio, seu bandido, etc. Então, ela vai ter uma assembleia para expulsá-la. Aquela questão do condomínio antissocial. Mas ela é proprietária ou ela é inquilina? Ela é proprietária. E aí, como é que funciona isso? A justiça tem o poder de determinar que ela desocupe o imóvel que é dela mesma? Ela não vai perder a propriedade do imóvel, mas ela vai perder a posse. Ah, é? Então, ela pode locar para terceiros, ela pode dar incomodato, etc. E se ela não sai? Vai ter ordem coercitiva. Meu Deus, vai oficial, vai polícia, tudo lá e arranca do lugar. Sem contar, a gente teve um caso, a gente teve 3 casos que a gente conseguiu a expulsão do condomínio social. O caso mais emblemático foi um senhor que ele sofria com aquela questão do acumulador. Tá. Ele acumulava tudo, ia na rua, pegava carrinho, enfim. Aí o apartamento cheirava, trazia inseto, trazia, enfim, animal peçonhento, etc. E aí a gente ingressou com uma ação. E aí como é que fica a questão de expulsar um condomínio social acumulador? Porque em tese ele tem uma doença mental. Se tiver doença mental, tem que nomear um curador para ele, aí não tem como expulsar. É mais delicado. Então, como é que fica? É uma linha muito tênue que a gente teve que trabalhar. Sim. Então, a questão é, olha, juiz, ele faz isso, 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 entretanto, ele tem uma vida social ativa. Ele tem uma que não é uma doença. E a gente ganhou a ação, porque também o advogado da parte contrária não arguiu nenhum tipo de doença mental para que pudesse. Ele acabou e você conseguiu tirar? Saiu do apartamento. E aí, sem contar que demorou, o juiz deu uma multa de R$2.000 por dia. Depois a gente executou a multa e ele acabou locando o imóvel e o locador teve que... A gente pediu... Do que vocês estão falando? Para te posicionar, hein? Porque a gente está aproveitando e tirando todas as nossas dúvidas aqui, né, em relação ao condomínio. E sabe o caso que a gente contou aqui no podcast sobre a moradora aqui de Perdizes, que chamou o Ed de macaco, Então, vai ter uma ação agora para tirar. Ela é proprietária,
mas chama condômino antissocial. Isso. E aí você consegue tirar o proprietário de dentro do próprio imóvel. Paty, não pra teve isso aquele precisa de caso do ordem cara que dava judicial. tiro em cachorro? Sim, sim. Então, era no prédio dos meus filhos que ele atirava. É? Que eles moram com a mãe lá. E aí o cara dava tiro também, é a mesma coisa, né? Aí vai ter primeiro a assembleia para caracterizar a questão de que é uma condômina antissocial. E aí depois só pode tirar lá do imóvel mediante a ação judicial. Meu Deus. Ah, que bom também, sabe? Porque tem gente que acha que só porque mora no condomínio nunca vai acontecer nada, só porque é proprietário, acha que é dono do prédio. Eu acho que pode qualquer coisa, Fica né? o Você não recado não é também. dono de nada, né? Bom, Vamos lá, tá na mídia Cê- 2. vocês não foram ainda, Não. estavam lá ainda. Bom Preço é condenado a indenizar cliente acusada de furtar pasta de dente usada. Bom Preço foi condenado pelo Tribunal de Justiça da Bahia a indenizar uma mulher em 10 mil por ter sido acusada de furtar uma pasta de dente. Em sua defesa, o Bom Preço afirmou que a segurança seguiu a mulher apenas para ajudá-la. O Bom Preço foi condenado, pelo tribunal a indenizar em Canela, em Salvador. O caso aconteceu em 2003. Segundo a ação, a mulher sacou uma quantia de dinheiro em um caixa rápido e foi até a farmácia instalada no estabelecimento para pedir uma calculadora emprestada para realizar algumas contas. Ela devolveu o equipamento para a funcionária e foi para o estacionamento do Bom Preço e foi conferir a quantia sacada. Mas quando saiu do supermercado, foi abordada por um segurança que ordenou que ela abrisse a bolsa sob ameaça de levá-la para uma sala reservada. Nesta hora, ela viu uma viatura e correu em direção aos policiais para pedir ajuda. Ó, Mas ela pegou a Ela pasta de tava com a dente ou pasta não? no final Até ou agora não? eu não entendi a história ela da pasta. tava, mas a pasta tinha indícios de uso, né? É, na verdade, ela tinha ido lá sacar dinheiro no caixa eletrônico e ela estava conferindo algumas coisas na bolsa e tal, e foi pro estacionamento lá pro carro contar o dinheiro, estava certo. E aí o segurança saiu aos gritos falando: me dê o que é meu, você é uma ladra. E aí ela viu a viatura, foi correndo para a viatura e ela falando: olha, mas eu não peguei nada e tal, se você quiser eu abro minha bolsa e mostro para ti o que tem aqui dentro. Ele falou assim: senhora, eu não vou olhar, porque quem pode olhar a sua bolsa é só um delegado de polícia. Não, mas olha aqui, jogou as coisas que estavam lá. Aí tava lá caneta, batom, escova de dente e a pasta de dente tinha já sinais de desgaste, de uso, tava mais do que menos que a metade e tal. E aí, infelizmente, a reportagem não fala, mas a Bahia, ela tem um número expressivo de negros e pardos, e aí eu fico até me perguntando a cor da pele dessa consumidora, né? Se foi também um crime em razão da cor da pele, né? A gente sabe muito bem. Eu queria levantar dois aspectos sobre esse tema, tá? O primeiro é sobre a decisão do STJ de arquivar quando o furto é de valor insignificante. Porque teve um caso em julho desse ano que teve um subintendente da Polícia Militar que foi preso em flagrante porque ele tinha furtado uma pasta de dente e um shampoo. As câmeras pegaram que foi um furto de verdade. Ah, eu não concordo nessa história de valor E o insignificante. STJ diz Não, todo mundo pode, meu. que é furto famélico, né? Que é o furto para sobreviver. E se o furto é para sobreviver, não é crime. Então, aí eu te pergunto, você concorda mas com isso? Um subtenente da Polícia Militar precisa furtar uma pasta de dente para sobreviver? Né? Acho que é um pouco desproporcional. E a outra questão que eu quero levantar aqui é um assunto que está super em alta, que é a prática de ESG, ASG no português, né? Que inclusive dei uma palestra recentemente sobre o assunto, porque é uma prática de governança, é uma prática de compliance que tem sido instaurada nas empresas e de extrema importância, porque existe hoje um índice na Bolsa de Valores que fala sobre as empresas que têm o selo ESG, e o Carrefour, depois que houve a morte lá da pessoa, né, do homem negro, Exato. na porta, através de um profissional de segurança, ele perdeu esse selo. Então, você vê aqui, como bem levantou a doutora Paty, como que era essa mulher? Como que será que foi tratado isso? Porque às vezes a gente, até quando está divulgando para essas empresas, pensa que, vou terceirizar o prestador de serviço, não tenho responsabilidade. Mas, Bom Preço, você contratou uma empresa para fazer a segurança e talvez ele tenha sido abusivo na hora de conduzir essa mulher, de dizer, não, eu não posso olhar a tua bolsa, quem tem que olhar é o delegado de polícia.
E olha só o tamanho do prejuízo Mas, Duda, que se a isso gente pode for causar. olhar, essa questão da terceirização, né, de contratar um terceiro para fazer, de contratar uma Mas empresa. aí tem o poder ir vigilando. Sim, eu acho que isso você está sujeito, é uma pena, né, é um problema grande, mas você precisa exatamente escolher uma empresa que seja idônea, né, Porque fazer teste nos funcionários para ver se são pessoas ali que vão prestar esse serviço de forma correta, Porque, dar assim, treinamento. antigamente, eu acho que as empresas trabalhavam exclusivamente com a ideia de capitalismo, vamos gerar lucro no negócio para conseguir sucesso. Hoje em dia, ela tem que olhar para dentro. Ela tem, depois da lei anticorrupção aí, ela teve que se importar mais, de olhar em todos os setores. Antes da lei anticorrupção, o Afonso cometeu um ato corrupto dentro da empresa, afastava-se o Afonso, a empresa continuava ok. Duda, mas pensa nesse Hoje caso em dia, aqui. não. É melhor deixar roubar a pasta de dente do que você ser condenado a pagar 10 mil. Não, é melhor ele ter um treinamento Eu não sobre sei. como conduzir uma situação como Duda, mas essa, porque ele pode causar um prejuízo muito maior para a empresa. Então, mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que hoje em dia as coisas, os valores estão tão difíceis, as coisas. Vamos na própria Justiça do Trabalho, que a gente atua tanto aqui, Paty. Um funcionário, colaborador, acaba que vai lá, furta alguma coisa. Você vai, demite por justa causa, não sei o que, não consegue provar por não sei o que lá, Sem dúvida. você indeniza o cara. Se ferra, E a gente cara. sabe que isso aconteceu. Então, hoje está muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões aqui. Agora, essa questão que você falou do furto famélico e tal, o que vocês acham com relação a isso, hein? Gente, eu acho muito complicado isso, porque até você provar que era condição de subsistência. Então, a criança que vai com a mãe na loja da Lindt e vê aquele monte de bombom disposto e pega um e enfia no bolso, porque já aconteceu diversas vezes com pessoas assim. Não, Duda, que nem imaginam. mas Duda, Gente, isso não é Duda, famélico, mas mas é um valor insignificante. Mas vamos pensar que seja famélico, vamos dizer que, nesse caso não, do Não. Lindt e tal, mas vamos dizer num supermercado, uma criança simples ali, uma família humilde que tá passando fome de verdade, entre e pega. Se for assim, todo mundo pode. É, E aí? É Então, normal isso? Eu não não sei até acho. que ponto isso é ok. eu não acho. Em que não pese acho eu normal. compreendo a ideia do legislador, eu entendo, mas e aí? Vai poder todo mundo pegar, vai O que poder você acha, fazer? Daniel? Eu não concordo. A Paty tá Olha, muda aqui, tô até eu com acho medo do que ela falar. A intenção é super boa, de fato. Tem muita diferença social, tem gente que sem comida, sem nada, mas assim, acho que você liberar, vai todo mundo fazer. Exatamente. Assim, vai ter gente, vai É, ter mas fila. já é assim, mas se a gente for olhar, já é liberado. Sim, o STJ falou, Sim. é valor, Então. é valor Insignificante. insignificante. Mas pode. A legislação Ao- permite. ao Então, a ponto legislação que ele falou, permite, é mas valor e aí? insignificante. É legal isso? É correto? Eu acho um Veja absurdo. bem, primeiro lugar, não é que tanta gente faz o furto famélico. A gente vê por números. Uhum. Por mais que nós tenhamos milhões de miseráveis no Não país. é todo mundo que faz. Não é todo mundo Entendi. que faz. Então Tá, vamos então tá bom. reduzir aí esse muita gente. Ok. Em segundo lugar, há uma previsão legal. Em terceiro lugar, se a gente for olhar a questão, até o ministro falou recentemente, agora eu não lembro se foi do STJ ou STF, acho que foi STJ, que ele falou, o Ministério Público precisa se preocupar com crimes de grande relevância. E aí você usar a máquina do Poder Judiciário para julgar um cara que roubou carne para comer é um uso desnecessário da máquina. Eu E se a desconcordo. gente for analisar, é isso mesmo. Eu desconcordo. Ou seja, você chegar ao nível de uma Suprema Corte, ou até da Corte inferior aí, para usar uma questão de que poderia ser resolvido na primeira instância com pagamento, sei lá, de prestação de serviço à comunidade, coisas desse tipo. Porque eu já vi, eu advogo muito contra a fast food, e você vê gente que tem essa questão de pedir para o gerente para pegar hambúrguer, para levar para casa para o pessoal comer, porque a única carne que é proveniente é do Mac. Então, veja, não há essa questão de que há uma abertura, há uma previsão legal, mas não é uma abertura irrestrita para que milhões de pessoas furtem. Não há números para Essa semana, a gente teve eleições agora, né? Foi tudo muito tumultuado e tal. E eu vi lá um monte de gente entrando dentro de uma loja lá e cada um pegando, saqueando a loja e tal. Uhum. E aí, num caso como aí é esse? crime. Mas e se eles provarem Porque que eles houve têm aí fome? um incêndio, etc. e tal, e se aproveitaram. Assim como, por exemplo, uma carreta Eu ia cai falar na isso rodovia agora. Vem e aquele pegam monte de a gente cerveja. pega. Cerveja é coisa de, né? Sim, Então, não podemos colocar tudo no mesmo balaio. entendi.
Não, eventualmente, se ele só tiver cerveja para se alimentar, é muito... Não, carboidrato, né? Carboidrato. Cevada, pô. Eu, às vezes, na minha casa Ué. só tem cerveja pra me alimentar. Entendeu? É muito complicado, envolve muita É coisa, muito né? difícil, Tanto, gente. assim, deixar o Estado cheio de processo insignificante que vai travar os que de fato significam. Bom, mas agora com o Lula as coisas vão melhorar. Vamos pensar assim, que assim seja. E aí não vai ter mais nada disso. Oi, produção. Não, tem que pensar, a gente tem que pensar positivo e as coisas vão melhorar. É isso que a gente tem que pensar. O Brasil vai melhorar, as pessoas Eu não vão acho ter que fome, tem independente que melhorar. de governante, eu acho que tem que começar pela base. É. Enquanto a base não Não tiver vai ser crime. essa É questão isso de que você poder de corrupção, onde eu paro pelo um policial rodoviário porque minha lanterna está desligada e junto quando eu dou os documentos dou uma nota de R$50, que É verdade. poder Exato. de base Tá eu errado, é tenho verdade. para começar a assumir. Eu acho que antes É. de mais nada, independente dos governantes, tem uma questão de trabalho de base. E a base Mas é muito difícil, até que hein, Paty? ponto a gente se preocupa com furto famélico quando grandes empresas, grandes corporações sonegam impostos. Não, isso Impostos aí é pior esses- ainda. Pior ainda. E pessoas... Mas eu não vejo essa indignação tão grande com, E com crime pessoas- de corrupção ou sonegação de Não, mas impostos. acabamos de falar da Globo aqui. Absurdo. Mas, gente, eu acho um absurdo também as pessoas que gostam de falar e tem lá o seu gato net, tem o aparelhinho que assiste todos os canais, que divide a senha do Netflix. Isso também é uma forma de pilantragem. Aí faz em casa e não quer que o outro faça. Primeiro você começa dando um exemplo dentro da sua casa. Isso que eu falo, que a base é importante, independente do O governante, que, a que a base gente tem, é o que importante. que a gente tem que fazer? E onde nós erramos? Devolve para os portugueses, devolve para os índios. Então, você vê, a Austrália também, se a gente for analisar pela mesma construção sociológica, antropológica, a gente vê que o Brasil foi colônia de Portugal. Sim. Né? Mandava todos os preços, tudo quanto é coisa aqui para cá. o Brasil. A Austrália foi da Inglaterra, do Reino Unido. Uhum. E por que se transformou naquela potência? Me fala. Quais foram os 2 pesos e 2 medidas aqui? Sim. É que aqui continuamos índios. Esse é o Eu problema. acho que se fôssemos índios, nós estaríamos melhor. Mas os índios em si. Não, eu tô falando no ponto de vista do mundo inteiro, não menosprezando o índio, não é disso. Eu tô dizendo que aqui nós continuamos sendo vistos como um povo de cultura... Sem cultura, talvez? Não, de cultura, mas de uma cultura precária, sabe? A gente ainda é visto assim pelos governos externos. Eu acho que esse é o grande problema. Eles ainda acham que nós vamos trocar Mas acho que o nosso problema é a espelho por educação. comida. Eu acho que o nosso problema é a educação. 100% Educação e educação. saúde, os 2 pilares de qualquer nação. 100%. Acho que não envolve Gente, política tem também. assunto porque, aqui pra gente falar até tá, né? Isso, Nem né? vamos entrar em política. Porque também Não, vai- não. Não, mas quando eu falo da política aqui, da questão de agora temos um novo presidente, é no sentido de que haja melhora. Né? Pra A gente tem frente, que pensar né? na Sempre pra melhoria. frente, E que haja uma melhora em todos os pontos. Doutor Afonso, moro em Campinas. Eu posso ser transferida de cidade sem ser comunicada e sem aceitar? Trabalho e moro em Campinas. Eu posso ser transferida de cidade sem ser comunicada e sem aceitar? Fati? Aí, Tem que ter consentimento do empregado. tá. E por escrito, né? Não basta tão somente aquela questão expressa ali no contrato de emprego quando você assinou, porque a gente tem que analisar aí a demora na locomoção, uma justificativa razoável para alteração do local de emprego. Eu vou te trazer esse adendo, então. Vamos lá. Uma empresa de segurança, por exemplo, que contratou pessoas em Campinas para fazer a portaria ou a segurança de determinado ponto, ela perde esse contrato público. Ela não tem mais esse ponto e ela precisa transferir essa pessoa para outra cidade, porque ela não tem mais o ponto ali. Uhum. Essa pessoa é obrigada a ser transferida? E, na verdade, tem que verificar se há consentimento do empregado. Se não há, demissão sem justa causa. Aí você é obrigada a demitir a pessoa porque ela não quis ser transferida? Ué, mas aí a gente tem que analisar 2 pesos e 2 medidas. Na hora que o posto estava lá ativo, houve divisão de lucro? Houve Sim, divisão essa houve questão? remuneração, ela Sim, recebeu por mas isso. a remuneração é a venda da mão de obra. Mas e a questão de onerar o transporte, o deslocamento, a perda de descanso desse, porque bem ou mal. Tá. Aqui na própria cidade de São Paulo tem gente que demora 3 horas para chegar no Sim, local. a pessoa mora em Campinas. Aí não tem mais o posto de Campinas, mas tem o posto de Limeira, que é próximo. Ela pode ser transferida para tua Limeira, no Desde meu ponto que de haja vista, sim. consentimento. Até A porque lei é expressa. transferência tem que necessariamente... Tem que ter a anuência do Não, e tem que funcionário. necessariamente haver a mudança de domicílio também, né? Não, tem as duas questões. Tem duas Como que é isso?
pode ter tanto a mudança de casa, e aí a empresa tem que arcar com determinados custos. Aí, no caso, não há transferência de residência, né? O domicílio, no caso. Há uma questão apenas de locomoção. Tá. Aí Ela vai levar mais tempo para chegar no Exato. trabalho, mas ela não precisa necessariamente mudar de Exato. domicílio. Eu acho que tudo... Sabe uma coisa, Patrícia, que eu falo em todos os programas, e eu acho que todos os assuntos, eles caem nisso? Empatia. Se tivesse empatia, se as pessoas tivessem mais empatia, a gente resolve todos os problemas do mundo. Os problemas dentro de uma empresa, os problemas nessa questão mesmo. Olha, fechou a empresa, precisa mudar de cidade. É conversar e se colocar no lugar do outro. Então se coloca no lugar do empregador e o empregador se coloca no lugar do empregado. Pronto, resolveu. Né? Se coloca em todas as situações. Eu acho que a gente resolvia todos os problemas do mundo. As pessoas tinham que ter aula de empatia. Era um negócio que... E bom senso também, né? O mínimo de bom senso. Falar, putz... Eu até queria, se vocês me Lógico. permitem, tem uma questão de um julgado aqui pelo juiz de Diadema, de uma das varas de Diadema. Era um funcionário que estava numa empresa de segurança, ele tirou 15 dias porque se lesionou com alguma questão, e aí ele estava há 8 anos dentro de um posto. Tá. E aí ele tirou essa licença, voltou, o posto não foi perdido, o posto estava ali mantido, tudo. Eles mandaram ele para um lugar que ficava a 80 quilômetros da casa dele. E aí ele entrou com uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta, dando justa causa no patrão aí, e aí até o juiz colocou. Na verdade, abre aspas, na verdade, extrai-se que a conduta da reclamada da empresa é um aviso aos navegantes. Caso se afastem para cuidar da saúde, haverá transferência de posto para a gente local sabe que acontece. impossibilitará o cumprimento do contrato. Fecha aspas. Aí na verdade foi uma punição, né? Mas Duda, mas acontece isso. Mas a gente sabe que acontece. Se ele realmente tivesse perdido esse posto, que o cara trabalhou durante 8 anos. Aí não tem o que fazer. É justa. Aí, gente, é demissão sem justa causa. Demite sem justa causa. Então, aí você acha que caberia uma rescisão indireta? Se ele colocar sem consentimento do empregado, caberia. A gente teve um caso aqui em São Paulo, na 75, que o empregado demorava 3 horas para chegar. Ele trabalhava num posto próximo, depois foi colocado para um outro posto a 3 horas de casa. É complicado, porque as empresas que trabalham com contratos de 3, 4 anos e não conseguem renovar, não é um empregado, são 40, 50 de uma vez. Pega um Ceasa, pega um Banco do Brasil, pega o risco diretivo do negócio, né? Agora transferir isso para o empregado não dá. Né? Na hora do lucro, ninguém dividiu. Vamos lá. É isso que eu gosto, Eu né? quero falar que tá na mídia 3, que eu tô assim. Vai, deixa eu ver aqui. É doutor Afonso, trabalho, já falei. Vamos falar dele, Lulu Santos. Lulu Santos contesta... Peraí. Você não vai cantar? A gente fala de Lulu Santos, é. você não vai Mas qual é a música dele, que eu já nem sei? Nossa, tem... Descobridor dos 7 mares. É. Descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. Eu adoro Lulu. Lulu Santos contesta a decisão da justiça em processo contra banco. O cantor teve seu nome incluído no Serasa e no Serviço de Proteção do Cliente. Lulu Santos não tá pagando as contas, meu. Lulu Santos apresentou um recurso contra a decisão da justiça no processo que moveu contra o Banco do Brasil. Na ocasião, o cantor descobriu que seu nome estava indevidamente no Serasa e no SPC. Na ação, o artista pediu a condenação do banco e uma indenização de 50 salários mínimos. O juiz, no entanto, deu à causa apenas o valor de 5 mil. Em sua contestação, Lulu Santos pediu que o valor seja ajustado para mais. De acordo com as alegações, o banco seria reincidente em condutas como essa, respondendo a milhares de ações ajuizadas com os mesmos pedidos. Disso, seria capaz de concluir que as indenizações que estão sendo fixadas para casos como esse não estão sendo suficientes para impedir a instituição de continuar a agir dessa maneira. Outro ponto abordado pelo fato de que a capacidade econômica do Banco do Brasil é imensurável e visivelmente extensa. Por conta disso, o valor indenizatório fixado de 5 mil é irrelevante. Eu concordo. Eu concordo. Daniel, o que você acha? Eu concordo também. Você acha que é pouco 5 mil? Lulu Santos, pô, virou caloteiro. Você vê que eu comecei falando aqui, pô, Lulu Santos, eu pago a conta. É a imagem do cara, e não é caloteiro. Exato. Sim. E aí 5 mil? Eu acho que tudo também depende da quantidade. Qual foi o dano, né? E na verdade, assim, o banco é muito reincidente nisso, né? Reincidente específico sempre com essa mesma, com esse mesmo ponto e aparentemente não aprende. Então, acho que a partir daí as indenizações elas devem ser fixadas, enfim, maior, né? Por exemplo, na própria Justiça do Trabalho, você pede uma indenização por dano moral, por Leri Dort, aquelas coisas que a gente já vinha tratado um tempo atrás.
Meu, indenização pífia. O cara fica incapacitado e precisa ter uma coisa coercitiva e que impeça que seja reincidente, para eles filtrarem um Mas pouco me mais. diga uma coisa, se isso acontecesse comigo que não sou conhecido e tal, e com o Lulu Santos, a indenização tem que ser maior porque é o Lulu Santos? Depende. Eu acho que depende do dano. Vamos supor Não, que... mas nesse caso, ó, vamos supor eu tive meu nome no Serasa, pelo Banco do Brasil, o Lulu Santos teve o nome no Serasa. O Afonso vai ganhar os mesmos 5 mil que o Lulu Santos? Então, depende. Se você comprovar, por exemplo, que você estava adquirindo um imóvel X, que era a última unidade, Não, mas você perdeu a oportunidade, que por conta disso foi negado a você um financiamento em razão disso, tanto faz se você é o Afonso Lulu Santos. Será? Mas será que a proporção, o que a matéria atinge... Tanto faz, porque às vezes o fato de inscrever no cadastro de inadimplentes sem ter sido inadimplente, por si só gera indenização, ok. Duda, Só que se gera mas o uma fato de existir indenização- esta matéria, o fato de existir esta matéria que diz que Lulu Santos está com o nome no Serasa, Não, mas na é verdade, grave. a matéria diz que o Lulu Santos foi incluído de forma errada no Serasa e entrou com uma ação. Não é que... Verdade, seria essa é difer- posterior, verdade. seria diferente, por Esses aí exemplo... você assim no TV Fama, Lulu Santos! né? Pega essa. BMW se recusa a vender modelo novo a Lulu Santos porque seu nome está Tá no inscrito no Serasa. Serasa. Ave Aí Maria, o que prejuízo é horror. muito maior, você entendeu? Porque ele realmente teve Entendi. um prejuízo que não foi só a inscrição indevida. É isso que eu acho que diferencia o valor do dano. Uma coisa é, tive meu nome Então, inscrito se a pessoa é indevidamente, famosa, você acha que ponto. não muda? Depende do prejuízo que ela teve. Entendi. Eu não sei se vocês Eu concordo, concordam Assim, comigo, o que mas você conseguir comprovar, além que te impediu de ter feito alguma medida, aí você dá uma valoração ao Ó, prejuízo. aconteceu comigo tem uns 15 dias. olha lá, Eu fui- sempre acontece Eu com fui ele. comprar o carro e aí meu nome tava no Serasa, eu não sabia. Seu nome estava no Serasa? Tava. Ah, Aí que procura onde era, que não era um aluguel, que eu tenho vários lugares, vários aluguéis. E aí, num deles, eu paguei certinho, tá pago. Só que o cara protestou. E aí foi pro Serasa. Aí minha secretária encontrou qual era o problema, ligou pro cara e falou, você tá doido, tá pago desde sempre. Ele falou, não, eu sei. Ah, não, foi um erro. Então foi um erro. Né? Eu nunca deixei de pagar aquela mas conta. o erro por si só gera o dever de indenizar. Então, aconteceu agora. E aí, quase eu perdi o carro. Por isso que deu aquele problema lá. Nossa, que não, você sabe. então vamos Posso só atender uma ligação? Lógico, Desculpa, pode. Não, eu imagina. ligando 10 Não, vezes. hoje eu já fui até no banheiro, então... olha, aqui mas vamos lá, vamos tranquilo. aproveitar esse assunto, tá? É. O fato de ele ter negativado por si só gera um dever de indenizar. Agora, o fato dele ter negativado por erro e isso tenha causado um prejuízo. Vamos supor que você não tivesse conseguido comprar o carro, por exemplo. Se você não tivesse conseguido comprar o carro, o prejuízo era maior. Sim. Aí você acha justo você ter 5 mil reais de indenização? Os 5 mil reais de indenização é porque ele negativou indevidamente. Agora, e as perdas e danos? que Não, você sim, tem? aí é um monte de Entendeu? coisa. Então eu acho que Mas eu acho que o cara é famoso tem que ganhar mais. eu acho que o critério assim, são muitas coisas. Eu acho que são muitas coisas que tem que ser levado em conta quando você for determinar o quanto devido. Não é só isso. Paty, alguma consideração? Eu acho que é uma questão, independente de ser famoso ou não, é pela reincidência dos bancos, né? 5 mil, um banco fatura isso em segundos. Enquanto não tiver tá certo. penas pesadas, né? O dano punitivo, como fala lá o pessoal tem mania de comparar nos Estados Unidos, né? Então vamos comparar. Eu acho que talvez aí os bancos fariam uma varredura bem maior do que... Isso é em tudo, né? Mas É em todas as agora, indenizações, né? ainda Que são mais aquelas indenizações pequenas. que os banqueiros estão a favor aí do novo presidente, talvez isso fique mais longe de ser uma coisa de acontecer, né? Indenizações maiores. Mas aí é o poder judiciário, Porque isso acontece né? toda hora. Isso tem que mudar. Enquanto não ter uma indenização justa aí no valor expressivo, aí não tem como. Vamos lá, perguntinha que chegou pra gente aqui. Doutor Afonso, imprimir camisetas com logo de marcas famosas ou desenhos que têm autoria registrada é crime? Se você for vender, sim. Se você for usar, você fez pra você. Você pega Versace, imprime Versace aqui. Mas é pirataria, não pode. Então, não pode, crime. independente de vender ou usar, né? Ah, sim, eu tô... vamos lá, tentar esclarecer o que eu pensei.
por exemplo, já aconteceu comigo pegar, por exemplo, um logo da Nike e pedir para estilizar ele com fotos dos meus filhos, por exemplo. Aí eu entendo que eu não estou imprimindo fidedigno do que é, então não estou pirateando, estou fazendo uma versão. Agora, se eu for imprimir o logo certo e for comercializar, ou for utilizar, eu entendo que sim, é pirataria, certo? Não sei, tô Sim. perguntando. Porque tem que ter sim. licenciamento da marca, tem que pagar eu não sei nem se é a palavra correta, mas acredito que sim, os royalties, né? Tem que pagar pela questão da cessão da imagem. Enfim, aí geralmente o pessoal que tem gente que coloca assim, bar Facebook, bar WhatsApp, né? Nos rincões do Brasil tem bastante isso. Mas na questão aí, como a gente vê na Galeria Pagé, Brás, etc., pirataria, e aí não tem como. Eu vou além, a gente tá falando de camiseta. Mas vamos falar de comida, por exemplo. Hoje em dia está muito na moda, a gente vê aí muitos bolos, por exemplo, onde a pessoa faz um bolo com o tema X. Tá. Né? Então vamos dizer que faça um bolo com tênis Nike. Então hoje em dia os bolos são assim, né? Você faz um tênis e tal. Tá. E aí, nesse caso? Esse caso eu acho que não, porque a Por Nike quê? não vende bolo. Você faz a pirataria quando você replica algo que existe à venda. A Nike não vende bolos. Então, você fazer um tênis de bolo, Colocando a marca Nike. não acho que é pirataria, porque ela não você vende acha? esse produto. A marca dela é vendável. Sim, mas ela não vende esse necessariamente produto. estampada em algo, mas a marca em si tem um valor expressivo de mercado, tá lá no Código Civil. Então, mas eu acho que ela vende artigos de vestuário. Sim, mas a marca em si ela é vendável. Não sei. Se eu fizer, por exemplo, uma caneta da Nike. É um problema. Porque, na Mas verdade, a Nike não vende caneta. não vende, mas você pode enganar as pessoas vão achar que é. Que é da Nike, que tem um valor maior. Enfim, eu acho que toda da questão Mas eu tô da dizendo, marca, mas né? a questão de questão do comida, bolo. mas a caneta eu acho que a gente entra no mesmo estado da camiseta, não sei o que lá. Agora o bolo, por isso que eu pensei, é uma comida, né? Mas é uma marca. A marca é vendável. Mas não sei, eu não vejo como um problema. E como resolver uma situação dessa? Aí é banco de imagem gratuito, o pessoal está começando o negócio, usa banco de imagem gratuito. Não, então não tô dizendo isso. espera. Tô dizendo fazer uma vamos escultura lá. de um bolo num tênis. Eu ganhei, por exemplo... Eu vou mostrar pra vocês um bolo, tá? Do meu aniversário do meu filho. Eu ganhei um bolo uma vez que era uma bolsa da Chanel. Sim. Eu acho que isso não é um problema de imprimir num alimentício uma marca registrada. Para você ter uma ideia, além do bolo, tem aqueles tambores que o pessoal agora está utilizando para decoração. Sim. Aí tem o negócio de uísque, ou o negócio da Heineken, ou o negócio de Chanel também, Vive Clicquot, enfim. E aí, como é que fica essa questão da vendagem? Porque bem ou mal alguém está vendendo aquele tambor com a marca X. Bem falado, até porque o pessoal usa o tambor não só em decoração de festa, mas às vezes decoração de imóveis, né? Decoração. Paty, olha aqui o bolo do meu filho. Isso é o bolo. Mentira! É o bolo. O tênis? Não, a caixa, o bolo, tudo é o bolo. Tudo é o bolo. Você corta e é o bolo. Deixa eu ver. Que legal. Maravilhoso, maravilhoso. E aí? Maravilhoso. Eu não acho que isso é pirataria. Eu acho que é o uso devido da marca. Eu não acho. Mas vamos dizer, mas isso é um uso particular. Isso não tá em nenhum lugar, entende? E se o Afonso fez para ele numa mesmo? rede social. Venderam Não. pra você, né? Venderam Socializou. pra você. Não, mas eu não acho. Não sei, tô na dúvida disso. Eu não acho. Você acha que a Nike pode processar quem fez o bolo porque fez Por o bolo exemplo, sem ter vamos dizer, hoje em dia, tá? Você faz uma festinha infantil do Mickey. Sim. E quantas sem empresas licenciamento. sem licenciamento colocam um bolo do Mickey fake ali, colocam a decoração Gente, com o Mickey, você e vai aí no não Mercado pode? Livre, você vai no 25 de Não março, deve, você né? compra. Poder tudo pode. Não, mas não é que não deve. O mercado é assim. Vamos falar do mercado de festas infantis. Sim. A gente falou de um bolo X, mas a gente tá falando de um mercado que, por exemplo, qual é um desenho que tá atual hoje? Que eu tô meio perdido nos desenhos. Desenho atual, Peppa Pig. Nossa, Duda, faz muito tempo a É? Peppa Pig, vai.
Mas vamos dizer a Peppa Pig. Tá. Então você faz o quê? Um docinho com a cara da Peppa Pig. Pode ou não pode? É, patrulha canina. O Tribunal de Justiça do DF falou da questão de reproduzir, alterar ou imitar a marca sem autorização, desrespeito à lei de direitos de propriedade industrial. E Afonso, por exemplo... Mas o que acontece? Fala que Indenização? pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Comete crime contra registro de marca quem reproduz sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou emite-a de modo que possa induzir confusão. Ou, 2, altera a marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Mas, ó, vamos lá. Mas vai que Vamos tá. lá. Em confusão. Talvez a caneta realmente coloque a pessoa em confusão se a Nike passou a vender canetas. Mas bolo, evidentemente, a Nike não vai vender. Todo mundo Não, mas e a sabe que decoração não se da compra. festa? Eu quero saber a decoração da festinha, do Naruto. Tá. Entendeu? Você fez. A do teu filho foi do Sonic. Foi. Então vamos lá, tá cheio de Sonic lá. Certamente aquilo ali Não tem tem licença. E aí, É. tá errado aquilo? Mas se aquilo tá errado, todos estão errados. E aí você não tem mais como E como trabalhar controla o mercado de festas. Porque se você chegar num buffet e falar, eu quero a mesa do Sonic, e o cara falar, o Sonic eu não tenho porque eu não tenho a licença, aí parou tudo, né? Para esse negócio, para esse trem que eu quero descer. E no final, para os detentores da imagem, dos direitos do Sonic, é até bom. Porque divulga o Sonic para as crianças, para as pessoas consumirem mais os produtos. Então, acho que eles não vão se preocupar, de fato, é o com tal isso do negócio, também. tá? né? Mas é que tá, eu não queria isso, ó, não vai se preocupar. Eu queria saber o que é certo ou o que é errado. Acho que não existe isso. É. A gente não tem essa resposta. Eu ou acho tem? que, bom, se eu fosse a relatora deste caso, o que eu diria? Tem esse item que ela leu aí, que é levar o consumidor à confusão. Se é real, se é fake. No caso do teu bolo, que era um bolo do Louis Vuitton. O bolo da bolsa. Da Chanel, né? Da Chanel. A Chanel não faz bolo, então é óbvio que não é da marca. Você entendeu? Que nem o bolo da Nike. É óbvio que não é da marca. Então é óbvio que não tem um negócio desse. Eu também entendo eu assim. penso assim. Eu entendo assim, senão vai ficar Não muito vai levar bagunçado. a confusão, não é crime. Até porque a própria marca, às vezes, no seu evento de 100 anos de marca, manda fazer um bolo lá. E aí, só porque ela é a proprietária, pode? Não. Mas o óbvio também é meio relativo, né? A pessoa vê numa imagem, um tênis da Nike, uma pessoa simples. Aí ele vê numa loja do interior vendendo um bolo da Nike. Ele não pode achar que o produto veio, você entendeu? Da loja, uma pessoa que com... Mas, gente, vamos lá. Por que a Disney cria tudo isso? Porque ela quer vender. Ela quer que seja decoração de festa, porque ela quer vender os brinquedos, porque a pessoa foi convidada para a festa do Sonic, sabe que a criança gosta do Sonic. Agora, por já exemplo, tem eu vou dizer uma brinquedo do coisa pra Sonic, você. vende Como eu camiseta do advogo Sonic. pra Mas muita ela não empresa liga, de no final das decoração de contas, festa e tal. Eu tenho isso aqui. E a gente tem um caso que a gente tem uma cliente que ela é licenciada da Disney pra fazer lembrancinha. Sim, Então a gente sim. tem a licença, ela tem a licença da lembrancinha. Tá, Então pra fazer lembrancinha, ela é a licenciada. certo. Agora de decoração ninguém é licenciado. Da Então, Disney, por exemplo. E a Disney também nunca processou ninguém. Nunca. Porque para ela é bom. Tá divulgando a Eu marca acho, dela. porque talvez ela não precise vender a licença da decoração, porque a decoração já gera tantos É outros isso. negócios para ela que... É isso que eu falei no Mas começo. ela Não, ia poderia... empacar o negócio, e Não. empacava o mercado de festa. Né? Mas e aí mas ela poderia, não é que ela não pode. Ela poderia querer que alguém fosse licenciado. Posso falar, é um caso que é muito particular, assim. A É. gente não tem uma decisão. O que eu Não acho- deve ter decisão O sobre. que eu acho, precisa ser licenciado, só que essas empresas que veem isso como oportunidade de trazer mais público, seja no bolo, seja na decoração, seja em qualquer coisa que o valha, eu acho que eles fazem essa vista grossa porque justamente gira o mercado para eles. É isso, É uma sabe? questão mais Você comercial sabe que a criança do gosta, que o cara vai encher. porque é diferente, por exemplo, os grandes magazines que vendem camiseta da Disney, que produzem uma linha toda com a cara do Mickey. Gente, Elas mas- têm que mas ter vai- licenciado. Vai para essas feiras assim que tem aí, em periferias tal, que tem de camiseta pendurada ali, de roupa que não é, né? Aí é pirataria, É crime. é crime. Mas você ir, por exemplo, nessas lojas C&A, Marisa, Renner... Não, mas aí não tem coisa falsa. Não, eles têm a licença. É, não, Eles aí têm tá tudo licença, certo. Aí eles eu têm não vejo que tem licença. coisa errada. É É. isso. E aí eles vão e criam para aquela marca. Aí tudo bem. Agora, eu não acho que tenha que ter uma doceria que fez um picolé com a cara do Mickey e tem que ter licença. Eles, Nossa, é bem
Eles não terão a licença anyway, assim, porque primeiro que a empresa não vai atrás deles, Tá. muito difícil, e segundo que é um comérciozinho do interior que não é visto, entendeu? Então, sei lá. Algumas empresas usam personagens que já caíram no domínio público. Então, por exemplo, Aladdin, Frankenstein, Alibaba, O Mickey Alice, deve Cinderela, Peter Mickey Pan. com certeza também. Sim. Então, não é que não pagam, caíram no domínio público. Eu não sei exatamente o prazo. Aí, pra nesse cair, né? caso, são 70. Peraí. Agora é a fase do Lucas No Neto. Brasil, depende, né? Depende, Essa palavra depende. alguns direitos de algumas obras duram até 70 anos depois da morte do autor. Aí depende do que foi ali pactuado. Então é isso. Talvez elas não Então, é que elas já façam vista caíram- grossa, elas já caíram caíram no no domínio público. Tudo bem, mas a Frozen não. A Frozen não caiu no domínio público. E aí? Depende Então festa de Frozen não pode. depende do tempo que ele colocou lá Então- no contrato, né? Se caiu, se o tempo foi pequeno. Então, mas pensa uma coisa. Quando vem o filme Frozen, é Tá. 300 festinhas Frozen, você tá entendendo? Sim. E aí, mas não pode fazer festinha Talvez da os Frozen. produtos Disney já não tenha isso. Já é considerado domínio público a partir do seu lançamento. Sei lá. Mas até tem vídeo de como fazer festas de personagens da Disney sem violar direito autoral. Até a Então. gente já Passa pra mim que eu quero ver esse daí. Só quero entender como é que é. Bom, vamos pra próxima pergunta aqui. Demissão por justa causa pode render 1 milhão à empregada doméstica. Nossa senhora. Uma empregada quanto ela ganhava, doméstica essa foi mulher? demitida por justa causa e acusada de usar o cartão de crédito de um dos seus patrões sem consentimento da pessoa. Segundo eles, a empregada fez compra sem autorização. Por decisão da justiça, uma empregada doméstica deve receber o pagamento de 1 milhão em um processo contra seus empregadores. Ela foi demitida por justa causa e acusada de usar o cartão de crédito de um dos patrões sem o consentimento da pessoa. A empregada que foi demitida procurou a justiça. Ela pediu que fosse revertida a demissão por justa causa, mas não apenas isso. A mulher pediu também o pagamento dos seus direitos trabalhistas. As investigações avançaram e indicaram uma história bem diferente da versão inicial que foi dada por seus empregadores. A mulher trabalhava como cuidadora de idosos do casal, na casa do casal. Ao procurar os meios legais para obter o que lhe era de direito, a mulher pediu o pagamento da rescisão indireta, indenização por danos morais peraí que... Também horas extras. Na versão dos empregadores, ela foi demitida por justa causa por uso indevido do cartão. Mas esse 1 milhão que eu não entendi ainda. Que quanto essa dinheiro mulher é ganhava esse? pra ganhar 1 milhão? É porque aqui ela estava falando que ela chegava a trabalhar 24 horas por dia para ter direito a um dia de descanso. E trabalhava também aos finais de semana, etc. e tal. E aqui é pior porque na lei complementar fala que tem que ter registro de ponto. E o tá. ônus é do empregador. Se não teve... Você vê aquela história lá do Lalabi. A gente conheceu um aplicativo, tem um aplicativo que é o Lalabi, que faz registro de ponto pelo celular. É muito legal. Para empregada doméstica. Só para empregadores domésticos. Porque tem esse ônus. Então, na verdade, ela pediu a rescisão indireta, quando na verdade aqui, então, peraí. Ela foi demitida por justa causa, ela pediu na justiça a reversão dessa justa causa na rescisão indireta e justificou a ausência de pagamento dos direitos trabalhistas. E também porque ela foi acusada de uso indevido de cartão de crédito e na reportagem fala que era costumeiro o uso E a gente sabe que é. do cartão pelos A patrões. gente sabe Os que patrões é. autorizavam. Eu tenho lá em casa um cartão que é o cartão da Aline para ir ao mercado, porque é prático. Vai na lavanderia, vai. Mas assim, é uma questão de confiança. A partir do momento que ela usar para alguma coisa que não for o combinado. Então, mas Vai ter mais um cartão. mas a questão é a seguinte, né? Pode ser que ela usou sem ter sido autorizada, como pode, na verdade, você dizer que ela usou sem ter sido autorizada, né? Que tem muito isso, né? Caçar o motivo para demitir por justa causa. Entendeu? Achou o motivo. A Ela mulher foi lá e comprou uma comprou para ela. televisão e mandou entregar na casa dela. Bom, mas daí também, aí ok. Entendeu? Aí Depende tudo bem. do que Aí, Mas porque esse tipo de operação é rastreável, né? Então, Exatamente, exatamente. Eu acho mais crível a pessoa querer plantar a justa causa e falar, te pago na justiça, sabe? E aí... Ou muitas vezes autorizou pagar. Pode comprar a TV. E aí se desentenderam, comprou. Justa causa. Justa causa porque comprou a TV. Pode Sim. ser. Pode ser. Pode ser, a gente vai descontando mensalmente. Entendeu? Por isso que é importante para ambas as partes fazer tudo por escrito. Tem que fazer né? tudo Porque a certinho, prova sabe? Por exemplo, lá em casa, sabe o que eu fiz? Eu comprei um cartão de crédito. Quer dizer, o meu motorista tem um. Aliás, meus filhos têm. O meu motorista tem e a minha empregada tem.
que é um cartão de crédito pré-pago, Uhum. que é muito legal. Eu É. ponho o dinheiro ali e eles têm o dinheirinho, doutor, eu vou fazer tal coisa. Eu Sim. coloco no cartão, transfiro da minha E conta. eu acho super prático. Funciona super bem, não que eu não confie neles, mas eu acho que até por eles é uma questão de Sim, confiança, de sabe? Sabendo que é roubar, aquele de valor assaltar. ali, né? Eu acho legal até porque hoje, dificilmente a gente anda com dinheiro. Eu vejo que meu filho pede dinheiro pra lanchonete na escola toda terça e quinta, que ele fica até tarde. Eu penso, ai gente, que saco, porque Mas dá um cartãozinho desse. a gente nunca tá com dinheiro, né? Sim. Não, eu não tenho dinheiro, eu não caderneta tenho lá? real. Escola dos meus filhos. Anotava, né? Tem, mas imagina quanto que isso não vai O vir. meu eu acho que não tem caderneta. O Eles meu têm. na matrícula, na matrícula da escola e no cartão de crédito. Não, então, vai ter que ter um cartão de crédito, porque a gente não tem mais dinheiro. Ah, doutora, hoje é dia de feira. Eu sofria nesse negócio. Eu falava, tem que ter dinheiro aqui, quinta é dia de feira. Ai, aí eu falei, quer saber? Passa no cartão. Todo mundo aceita cartão, É. né? Esses dias a gente foi viajar, aí um menino olhando o carro na rua e tal, falou, tia, dá um dinheirinho aí pra mim. Eu falei, ai, putz, não tô. Ele falou, não, eu passo Aceito o Pix. Pix. Eu falei, caraca, meu. Não, eu fui pra Maragogi. Tô lá no Maragogi, no meio de um bug. Aí chega num lugar, a menininha, aquelas menininhas, sabe, assim, ai, tio, eu pinto o azulejo. Aí pintou o azulejo. Eu falei, não, mas o tio não tem dinheiro, não sei o que lá. Eu aceito o Pix. Falei, não pode ser, né? É isso. Então, a gente tá usando cada Não vez dá pra- menos o dinheiro impresso. Sim. Acabou o dinheiro já. Então, realmente, você dá pro Ah, mas era profissional sujo, né, que trabalha dinheiro? Nem com cartão dinheiro. de crédito você precisa, gente. É só o celular, você encosta o celular. Encosta Então, o eu não relógio, tenho encosta essa o celular. história ainda no celular. Eu quero, o meu sonho é o meu cartão de crédito no celular, mas o meu não Vamos funciona. realizar esse sonho. Tá fácil, vó. Tá fácil. Ei, você, Nubank, Seis Bank, todos Bank. Eu quero ter. Vamos patrocinar o Pode Legal. Vamos colocar aqui, ó, no nosso celular. A gente só encosta. Nossa, meu sonho. Mas eu coloquei, ó, a minha carteira é aqui atrás, ó. Eu não ando mais com carteira, mas meus cartões ficam aí aqui, você ó. finge que é por aproximação, igual É o que eu. Não, mas você não sabe. Onde você comprou esse negócio? Ah, nessas lojinhas aí, ó, você pega e põe aqui. Isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a coisa mais fácil da Eu coloco vida. no verso aqui. Ah, não, eu coloco aqui atrás. Só que aí- Nossa, você tem no celular. Eu tenho. Mentira, não sei pôr, mas tá aqui dentro, né? De aproximação. Então, das o meu, na coisas. verdade, esses aqui não são de aproximação, porque era. Ah. Só que eu fui pro Zona Leste um dia desses aí e deixei cair no chão. Aí começou a chegar, Ai, tlim, você tlim, falou. tlim, começaram a comprar no meu cartão. Aí eu tô sem o de aproximação. Ai, mas É, eu sou, também tem eu sou antiquada, não gosto desse negócio de aproximação, não. O Banco do Brasil quis, eu falei, não, pode tirar. Ah, não, mas é tão fácil. Não. Nossa. Ah, é prático. Pá no Prefiro. relógio, pá no celular, pá no não sei o quê. Mas você tem no relógio? Tem no relógio também. Você paga pelo relógio? Ah, é prático. Mas você faz isso? Você faz É. assim. Tem um negócio de Que comando. chique, é muito chique as pessoas pagarem no relógio, né? É chique e complicado também, né? Porque se a pessoa rouba o relógio, aí vai ver. Vamos lá. Misericórdia. Doutor Afonso, eu estou num processo de admissão em uma grande empresa. No contrato de trabalho, possui uma cláusula compromissória. Agora, o que é essa cláusula compromissória? Você tem que, antes de ir para o seu trabalho, você tem que ir para a Câmara de De Arbitragem. arbitragem. Devo assinar ou posso perder algo com isso quando sair da empresa? É difícil a gente dizer aqui, né? Porque tem que analisar o contrato, qual é a função dessa pessoa. Então, ó, estou num processo de admissão em uma grande empresa. No contrato de trabalho possui uma cláusula compromissória. Devo assinar ou posso perder algo com isso quando sair da empresa? Pode perder. Assina, porque assim. tá Depois nem a gente ferro, resolve. tá pena. É. Depois, vai lá no seu trabalho, prega a nulidade, assina, gente. E Assina outra, que. pode ser até Eu falo isso considerado- para as pessoas também. Pode ser considerado um contrato de adesão também, né? Depois você pode dizer que a cláusula é abusiva e tentar nulidade. Agora Sim, vamos, sim, vamos sim. jogar na nossa, Ah, na é. nossa área. Aí na reforma trabalhista veio essa questão, mas aí é para os cargos assim, com valor de salário, de remuneração expressivo. É o teto, 2 vezes o teto do INSS. Né? Mas veja bem, não é porque o cara recebe um valor expressivo que ele não deixa. Gente, numa relação de trabalho, um executivo, ele não deixa de ser. Ele deixa de ser uma parte mais fraca da relação? Ah, o executivo do Bradesco vai discutir com os acionistas do Bradesco? Depende também, né? Qual que é a responsa que ele tem. É. É muito relativo também, é tudo muito relativo, né? Então, Sem eu um acho caso que é muito concreto, complicado essa questão. A reforma veio falando dos hipersuficientes e não é assim. sim. Eu acho que dentro de uma relação de emprego, sempre o empregado vai pender pela relação mais fraca, em que pese o seu trabalho está passando por uma reformulação. Eu, Patrícia, tenho opinião que a segunda região está virando o tribunal patronal, né? Então, Tá difícil. eu acho complicado.
Ai, cada só, no vez processo, mais. só nos processos de vocês, viu? Porque eu não... Na empresa também, eu vejo que está muito mais, assim, inclinado às empresas. Assim, tá bem complicado advogar para reclamante. Eu acho que assim, quanto mais expresso for, ou seja, a cláusula no contrato, por exemplo, se o empregador, você empregada, para a gente assinar isso em comum acordo, tem que ter um contrato à parte falando, eu concordo com não colocar nem essa cláusula compromissória. Cláusula compromissória explica o que é em caso de eventual sim. conflito, sabe? É um negócio bem Sim. mastigado para depois não poder Mas Português, explica lá, claro. no seu trabalho, teve lá o depoimento do preposto, a gente estava pedindo a nulidade do acordo lá feito, e aí, da sentença arbitral. E aí, a pergunta, vem cá, quem foi o advogado reclamante? Ah, foi fulano de tal. E foi indicado por quê? Ah, foi indicado pela gente. Ou seja, o próprio advogado que tem que estar lá foi indicado pela empresa. Então a gente sabe que isso daí é fraude. São pouquinhos. Não quer dizer, gente, que a Câmara Arbitral não é séria. Eu ia falar isso agora. Tem muitas câmaras sérias. Eu acho que afirmar seríssimas. que pode perder algo é complicado, porque muitas vezes isso pode até te beneficiar, porque a justiça é lenta. Com certeza. Né? Resolve o problema numa... Você pode resolver e sair satisfeito. Então, não necessariamente você vai perder algo com isso, né? A única coisa só é que a gente não vá com um advogado da própria Câmara. Eu sempre falo para ir com um advogado de sua confiança, como com a Conto certeza. Reiteradamente fala aqui. Sempre contrate só advogado da sua confiança, porque ele vai analisar aí Com certeza. os seus direitos ali. Exato. Eu acho que assim, a gente, né, quando tá começando numa empresa, vai começar, você não pode vir com muitos dedos, né? Não ficar muito, senão você acaba que não vai ter o contrato e tal. Então tem que às vezes, assinar, não tem o que fazer, depois resolve. Eu recebi até uma mensagem esse final de semana aqui, doutor, posso assinar? Pode? Eu falei, assina, não dá pra falar não, né? Ah, não vou assinar, arruma uma confusão. E aí você perde a chance. Então assim, depois a gente resolve, né? Sim. Bom, vamos lá. Juiz rejeita denúncia contra médico Renato Calil por parto de Chantal. Para o magistrado, frases foram retiradas de contexto e não ficaram demonstradas materialidade e dolo sobre as alegações. Ele destacou que os crimes imputados exigem demonstração de suas materialidades e de dolo, o que não foi apresentado pelo MP no presente caso. Por entender que não houve demonstração de materialidade, o juiz, rejeitou denúncia do MP contra o médico Renato Calil por atos envolvendo o parto da influenciadora Chantal Verdelho. Trata-se de denúncia apresentada pelo MP contra o médico obstetra em razão de circunstâncias de violência obstétrica pelo parto da Chantal Verdelho. O parquet apontou ofensa à integridade corporal da vítima que lhe teriam causado lesões corporais de natureza leve. O MP aponta ainda que os danos emocionais que Calil teria utilizado da relação do poder médico-paciente para prejudicá-la, visando controlar suas ações, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, ridicularização, causando prejuízo à sua saúde psicológica. Entre as frases apontadas pelo MP, teriam sido ditas pelo médico: faz força, porra, não mexe, porra, não faz força, essa viadinha, sua filha dá, que ódio, olha que o tanto que rasgou, ficou toda arrebentada. Eu tô chocada E outra? que eles tenham rejeitado a denúncia, porque os vídeos que eu vi ela postar... Mas de fato foi vídeos talvez que pegaram... mas ele falou essas falas, Gente, eu vi essas frases ninguém nega aqui. que ele falou. Sim. Nós estamos num momento ali do nascimento do filho que já é tenso. E que a gente quer o quê? Cuidado, a gente quer carinho. Já não é fácil um parto natural. Ainda o homem fica gritando, não faz força essa viadinha. Que isso? Que isso? Ele foi muito infeliz, assim, não se faz. Não se faz de fato. Achei extremamente Muito infeliz. É que sabe uma estranho. coisa, eu vou fazer sincero pra você, eu acho que tá certa as tuas colocações, eu acho que ele foi infeliz, mas a gente não sabe qual era a relação deles, eu não sei qual era a relação Mesmo de assim. amizade, de, porra, faz força, caralho, eu não sei, eu não tô querendo defender aqui, mas... Mais o ministério- ainda se ele tivesse intimidade com ela, que ele tivesse mais cuidado ainda. Mas a gente sabe que os amigos falam e tal. E às vezes o cara tá esbravejando, não é nem com a intenção de ofender, de xingar, não defendendo o cara. Pelo amor de Longe, Deus, ele falou péssimo, sua filha da é puta. péssimo, é péssimo. Falou, sua filha da puta? Falou. É péssimo. Falou. Péssimo. Fica indefensável. Qualquer coisa aqui que eu venha Falou. falar aqui também não vai resolver, porque... Mas, gente, por que não houve a demonstração da materialidade? É isso que me assusta. O que me assusta é Porque isso. pra gente tá muito claro. Ele fala que não houve, então alguma Foi coisa... tirada de contexto, não importa. Foram faladas. Não houve negação de que foram faladas essas frases. É que ele fala do dolo, né? Se teve a intenção ou não de Ah, olha aí, ofender, ponto importante. etc. Chamar uma pessoa de sua filha da puta não Mas- tem intenção de ofender é duvidar da inteligência. Eu sempre acho complicado
eu detesto, já inicio minha fala falando que eu detesto essa questão de colocar na caixinha. Não só essa questão de feminista, nem nada, etc, não. Mas eu acho tão complicado, às vezes, esse tipo de caso ser julgado por um homem, porque eu tive cesárea, mas meus 2 partos foram cesárea. Deus me livre ter parto normal, olha, admiro, parabéns. Eu não. Ai, a médica falou, vamos tentar, não, tentar nada, vamos cesárea. Pelo amor de Deus. E aí... Eu sou dessa opinião também, viu? Pra quê? Gente do céu. Deus que me perdoe, mas vai ter problema. Melhor do que eu ficar lá aguentando. Gente, eu tive contração do meu primeiro por 4 horas. Fiquei pensando, meu Deus do céu, tem um alien aqui dentro de mim que daqui a pouco vai me, né? É uma coisa assim, novamente, respeito quem quer o parto natural, etc. Admiro. Admiro, mas Quem quer pra mim, mãe natural, é mãe. sem anestesia na água, né? Que as pessoas vão inventando. Para, Mãe é olha mãe. isso, olha aqui o tanto que rasgou, ficou toda arrebentada. Não, é que assim, a história... Isso não se fala. Não, é que nem foi assim, com ó. um cachorro. Essa história eu me lembro. Parece que o marido chegou e aí ela falou assim, olha, eu falei que era pra fazer tal coisa. Dá um ponto. Era abrir pra- um pouco. é. Fazer É isso. de abrir um pouco. Eu a falei pra fazer tal coisa, ó, ele não quis fazer, olha aqui como ficou, toda arrebentada. É a forma de falar grosseira, talvez, aqui, mas eu entendo o que ele quis dizer. Olha, se você tivesse seguido o que eu falei, Sim, sim. o resultado teria sido melhor. Sua Mas filha da... tá errado. Não, Eu não tô dizendo não, que ele tá certo. Não, inadmissível. Só tô dizendo que... Eu quero entender quem é esse, qual a relação desse juiz Carlos Alberto Correia de Almeida Oliveira, da 20ª Câmara Criminal da Barra Funda, com qualquer mulher que tenha... Ele provavelmente não tem filhos, provavelmente Por não isso que tem... eu acho que é meio Não sei. complicado isso ser julgado por um homem. Ah, mas Assim, ó, ainda- eu vou te falar que essa questão de, às vezes eu pego casos lá no escritório que eu falo, caramba, a juíza era mulher ainda, sabe? Ah, Não- sim. não foi coerente com o Sim. estado da outra mulher, então não tem muito mais isso. Eu acho que hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher julgam da mesma forma. Gente, mas esse Agora, doutor Renato Calil aqui, eu já teve tanta... A situação dele é tão grave, né? Acho que depois de tudo isso, ele teve problemas familiares, aí a esposa acabou tirando a vida, né? Diante deste fato aqui da Chantal. é? Foi Depois por desse causa Dizem fato. que ela tinha depressão já há muitos anos. Mas pensa a depressão nessa situação, né? Onde seu marido do dia pra noite acorda com uma bucha dessa. Né? Eu acho que isso deve ter agravado muito a situação, acredito eu. É uma coisa não justifica a outra. Não no final das justifica, não contas. justifica, mas assim, é triste, que- né? esse cara aqui, o que ele vem passando, assim, mas a Chantal também teve, ela passou também por uma situação péssima. Gente, aquele momento da É. mulher não vai voltar mais. O nascimento foi aquele dia, aquele momento, aquele formato. Sabe? Eu entendo o estresse, a situação toda dela. Uma coisa é você brincar. Vamos Também eu lá, entendo ó, assim, você peraí. tem que fazer força e não faz. O médico fala, faz, pô, né? Pra Faz mim, logo! Tipo, tem que fazer agora. Ou você logo. faz agora, ou a criança vai ficar com o pescoço preso. Eu não sei. Eu não Faz entendo logo, de gravidez. Faz não sei o quê. Não nesse Eu tive jeito. 3, mas os 3 foram também cesárea. Cesárea. Agenda, chega de manhã com a Ai. malinha, tudo tranquilo, né? Não, o meu- Nasceu, Às tá vezes, tudo bem. de emergência, minha pressão foi lá pra cima. Ah, mas não, deu tudo era- agendado, beleza, O meu assim, era para sabe? ter parto Maravilha. normal, meu primeiro filho. Ele nasceu de emergência também, porque ele estava com circular, estava com o cordão enroscado no pescoço. cesárea. Foi cesárea. O segundo era para ser cesárea, e aí eu tive H1N1. Aí tinha que segurar ele enquanto eu tomava Tamiflu até tal dia, tipo, era até uma segunda. No domingo à noite entrei em trabalho de parto. Eu andava aquela casa inteira, pensava, meu, essa vez que era para ser Cesárea. agora você resolveu nascer? E aí? Aí fomos pro centro cirúrgico na segunda-feira, que era o dia limite, assim, do Tamiflu fazer efeito, para ele nascer bem. Até você olha as fotos, hoje é normal, mas quando ele nasceu, você olhava todo mundo de máscara no quarto e tal, porque o mais novo tinha trazido o H1 pra gente. E aí, a hora que ele nasceu, eu entrei no Foi parto normal? cirúrgico, ela falou assim, Tá Duda, nascendo. vamos tentar? Ah. Você já tá com dilatação. Eu falei, não, arranca esse moleque daí. E aí, a médica, muito minha amiga, pegou e falou, a hora que ela cortou, ela falou assim, arruma, desculpa logo, o moleque é loiro, brincando. Foi uma brincadeira. Tipo, já tava vendo. Tava vendo o nenê, realmente, ele nasceu super loiro, meu sogro é É. italiano, né? E aí ele nasceu super, super loiro, assim, aí ela brincou, falou, arruma, desculpa logo, o menino é loiro. E assim, você vê o tom de brincadeira, até porque a gente tava num momento de estresse dentro do Sim. centro cirúrgico, com medo Mas desse foi parto nascimento. natural ou não? Não, foi cesárea. Ela falou, dá pra esperar um pouquinho e fazer natural. Eu falei, não, arranca esse menino. Eu nasci natural. Na verdade, a bolsa da minha mãe estourou e aí chegou no hospital, não sei o que lá, caiu.
Nossa. Nasceu. Nasci. E Mas as não é outras? fácil, que é assim. Não, eu. Não, e as outras? Os meus irmãos? É. Não, aí eu não sei, que eu deles eu não sei, só sei o meu. Nunca perguntei. É? Então, mas é um momento que você já fica tenso. Se vai nascer, se vai chorar. A mulher normalmente tá com aquele negócio lá todo coberto. Lembra o primeiro filho? Eu falei, ele não tá chorando, porque você não tá vendo o que tá acontecendo Nossa, nem ali. me fala que você falou agora, me veio a cena. Você falou a mulher ali toda coberta, me veio a cena do Anestesista. do anestesista. Gente, aquilo ali foi uma coisa muito maluca, né? Porque quando me contaram, anestesista estuprou, eu imaginei, fechou a sala, estuprou, sei lá eu como é que ele fez. Não, gente, Não, é com as pessoas dentro da sala. Pior é a grávida. É muito grave. Ela tava com gosto ruim na boca. Gente, É muito grave isso. pura, né? É Doente. nojento, é nojento. Então você vê assim todo o estresse que é naquele momento, né? Tudo que envolve o nascimento de um filho, a expectativa, se vai nascer com vida, se vai chorar, se não vai ter problema. Aí o medo de que você tá na hora, saúde. você não sabe o que vai sair dali, né? Aí o cara Se grita. nasce com a doença. Aí fala isso, faz Sua força, filha porra, dá. não mexe, porra, faz força, sua viadinha, sua filha que olha. É, não tá Não legal. dá, isso. gente. Passou Por bem mais do que ponto, né? o cara tem que ter um controle emocional. Mas muito ali. estranha essa decisão aqui. A gente não Então, sabe. essa decisão eu não gostei, não. Mas a gente não sabe Vamos exatamente, ver não os conhecemos próximos todo capítulos. do processo, né? Bom, vamos lá. Doutor Afonso, trabalha em um restaurante e o dono vive descontando dos funcionários se uma louça quebra na correria ou se um aparelho para de funcionar. Se ninguém assumir a culpa, ele desconta de todo mundo. Isso está certo? Ai, gente, me lembra um caso aqui, tinha uma rede de churrascaria que ela colocou uma tabela de descontos salariais. Aí, por exemplo, valores vales, roupas, calça bombacha, 130, camisa, 70, camisa da Copa, 45, avental, 20. Mas o que é isso? É para descontar. A tabela de valores Se você vai descontar. rasgasse, alguma coisa Se assim? tiver avaria no uniforme. Não pode. Não pode descontar. Exceto se for algo intencional. Né? Então, eu vou lá e quebro o prato na raiva. É, porque a gente sabe, por exemplo, churrascaria, gente, as pessoas derruba. Derruba. Sabe, eu Sim. vejo aqueles caras fazendo cada malabarismo, que você fala, ele é tudo menos garçom, ele é malabarista, ele, né? Mas eu já vi um caso de uma churrascaria aqui próxima, inclusive, que um cliente começou a brigar com o cara do espeto botou a Meu faca Deus. nele, virou um horror e um monte de gente saiu desesperado sem pagar. Você tava nesse dia? Tava. Com o espeto, com a faca? O cara da picanha lá discutindo com o freguês. Ah, com o freguês? Tipo, percebeu alguma coisa, briga, acho que mexeu com a mulher do cara, alguma situação assim. Aí o cara, tipo, com a faca, aí virou aquele tumulto, aí todo mundo comendo, ó. Sabe que eu não gosto de churrascaria? Eu acho tão aquele negócio do eu espeto gosto. passando e adoro. pinga na gente. Nossa, Nossa, eu não adoro. gosto. Sério? Nossa, meu pai e minha mãe vão todo final de semana na churrascaria na mesma. Não é a da ostra lá? Então, é todo final de semana na mesma. Nossa, eles me chamam, eu falo, nossa, Ai, não eu quero adoro ir. churrascaria. Eu Nunca caía adoro. na minha roupa, gente. Sério? Tá doido, eu nunca Ah. caí, não. Ai, vem aqueles espetos assim, com sangue assim, pingando. Nossa, acho muito legal. E eu não gosto de carne, assim, me faz Ah, mal. Eu amo. É por Nossa. isso, eu adoro, mas não pode, né? Mas Não também, pode. se o cara tiver quebrando em excesso, Tá quebrando aí pode sempre. ser desídia também, né? Tá quebrando sempre. Então, mas, gente, é o dolo. Tem a intenção? É intencional ou tá no ritmo frenético do trabalho? Ah, então ele tem que mudar de função. Tipo, o cara que lava a louça. Quebra vai quebrando todo toda hora, ele traz prejuízo pra Não, empresa. troca de função, então demite sem justa causa. Não pode transferir o poder diretivo, gente, pro empregado. Mas toda hora o cara quebra, presta De atenção. novo, cidadão. e aí- Mas se ele trabalha com louça, vai quebrar. É? Não sei, tô falando. Às vezes, volta e meia, a gente lava um Vocês não negócio... tiveram um restaurante, copo e vocês não tal. sabem quanto. Ah, a Duda tinha um restaurante. Tinha restaurante, cara, sem noção, assim. Pô, tem que comprar prato de novo. Mas cadê os pratos? Você realmente dá uma lascadinha, você não vai servir no prato lascado, entendeu? Mas às vezes você trabalha com um prato de pedra. Tem que comprar o prato pedra de sabão. novo. É caro, é caro. Um prato de pedra sabão, aqueles pratos pretos assim, custa 50 e pouco cada prato. É verdade. Aí você fala pro cara, toma cuidado. E naquele restaurante. Isso aqui é um produto caro. Não. Grego, que você quebra o Ah, prato. é. Vocês já foram? Eu nunca fui, eu queria ir. Nossa, eu queria muito quebrar um prato. Eu queria Pá!
Eu queria ir. Nossa, deve ser legal, eu né? queria ir, eu nunca fui. Tem no Deve Brás. No Brás que tem? Eu vi a prima Cicana, a mulher do Macicano, esses dias postou que ela foi lá. Eu falei, fiquei com vontade de ir lá quebrar uns pratos. Nossa, eu nunca quebrei. Isso que é um costume que não é mais utilizado hoje em dia, não, mas os antigos. Ah, não se utiliza mais? Os gregos atuais, os mais novos falam que até é brega. É porque é ridículo isso, né? Se a gente for pensar assim, né? De ficar quebrando os grego pratos. no Brás e não rolava esse quebra, negócio. Mas Nem eu acho pagando que extra é uma lá, né? coisa assim, libertadora, assim. Pensamos aqui, quebra o prato. Você não acha? Eu não sei. Nos Estados Confesso que não Unidos tenho oposição. Tem comércio de você ir em determinados lugares e quebrar computador, Credo. quebrar tudo quanto é coisa, assim. Não, porque em Tá novela, nervoso? Vai lá. É. em novela Um as dia de pessoas fúria. brigam, E é pega super- isso aqui é e super arremessa. Ah, é mó legal, Quantas né? vezes você fez isso na sua vida? Ah, eu já fiz, hein? Já fez? Eu nunca fiz. Ah, já devo ter jogado umas coisinhas. Jura? Você já Acho que fez sim. isso? Aí eu já enfiei o carro numa traseira de uma pessoa que tava num dia de focado fúria. já. Você já arremessou alguma coisa quando tá brigando? Mas agora encontrei Jesus Não, na não, vida. Ó, eu já arremessei celular. Nunca arremessei nada. Ah, já joguei assim, Eu quebrei. remessei o carro uma vez numa farmácia porque não queriam me vender um ansiolítico. Eu fui 2 vezes e falaram que a receita estava errada. Eu fiquei puto, falei, vou meter esse carro aí dentro, vou Você pegar. comprovou que você precisava do Não ansiolítico. me venderam mesmo assim. É Meu lógico. marido teve que ir Eles lá, falaram, tá um não, tá horror, errado, a receita tá baixa, tem que dar tá um mais pra ela. horror, Tá um horror. Não, é sério. Gente, vamos lá, tudo que é bom dura pouco. E vai chegando no final aqui. Foi gostoso demais estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Paty, e aí, curtiu? Ah, adorei. Obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Obrigada, Imagina, valeu. gente. Obrigado pela sua participação, Daniel. Obrigado, cara. Obrigado, muito obrigado, Afonso. Eu gostei bastante. Dá uma quebrada aqui no dia também. É, uma e a coisa gente- diferente. E a gente fala de uma forma gostosa que as pessoas de casa acabam entendendo, né? O objetivo é isso. O nosso público é leigo, não é advogado e tal. E Mas tem a turma aqui do chat, tem, dos os advogados participam também, né? Porque é lógico, na hora do almoço de terça e quinta-feira, não tem programa mais animado do que o Pode Legal. É verdade. Gente, então, ó, obrigado pela participação, obrigado vocês aí que estão em casa. Se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição agora mesmo. Sabe que pode acompanhar a gente aqui no nosso canal oficial. Tem o canal de cortes também, onde tem lá cada tema já separadinho ali para você. E também no R7, no portal R7, vira e mexe, a gente está lá na home com o Pod Legal, levando conteúdo bacana para todos vocês. Então, agradecendo demais a participação de todos aí nesse programa de hoje. Vamos ao nosso brinde aqui com a nossa aguinha. Saúde! Obrigada, Valeu, pessoal. gente! Tchau, tchau!